Fortaleza para saber quem segue, quem não segue. E eu não sei se vai falar hoje do Flamengo, também segue, não segue. Vai falar também esse Flamengo? Também tem isso. É a notícia do dia. E a notícia do dia. Os pontos corridos segue o Flamengo ou não segue mais para lugar nenhum? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Agora foi uma segunda-feira de troca de Fernandos, né? No Cruzeiro, troca de Fernandos. Sai o Seabra e chega o Diniz. Para uns, ok, tinha que ser mesmo, porque se ganhasse ontem do Cuiabá e começou com alternativa de time misto, mas todos fizeram, ou quase todos fizeram, que tinham competição importante, né? Pro Flamengo, a gente acabou de falar, foi com o time usado, o Cruzeiro foi fazer isso também, depois tentou botar mais gente no segundo tempo, mas não funcionou, enfim. E aí a diretoria entende que se ganha esse jogo, seria o quinto colocado, porque o Bahia perdeu e o São Paulo perdeu, e o Cruzeiro também. Está aí na Sul-Americana, pensa em título, etc., mas fez um elenco e gastou um dinheiro para tentar beliscar lá uma vaguinha direta para a Libertadores no próximo ano. E aí isso causou a saída dele agora. Outros queriam que tivesse saído já antes da data FIFA, para ter mais tempo, etc. Vamos ver o que o Diniz vai fazer com esse time, Pascoal. Só te digo uma coisa. Por que ele estava com esse olhar para o horizonte, assim? Sabe qual é a minha surpresa de tudo isso? Ao tanto de surpresa que eu tô que o Fernando Seabra caiu. Zero, Pascoal. O Fernando Seabra caiu o dia que o presidente deu aquela declaração, vazou sem querer. Não tem vazar sem querer. Ele caiu lá. Boa noite, Zinha. Vamos ter você aqui, Daniela, Mauro. Que bom que o Zinho está aqui conosco. A gente pode discordar aqui pessoalmente, é até muito melhor. Calma. É só para dizer o seguinte. Tá avisando já. Tá na boca do Brasil isso, hein? Onde eu vou, pessoal, o Pascoal fica pegando no seu pé. O Pascoal pega no seu pé. O Pascoal discorda de você. É verdade. Então, eu quero dizer o seguinte. Para mim, tudo tem algumas situações que são barbadas. Por e de 10. E não dá para... São situações... O Cruzeiro vai se classificar na Sul-Americana, né, gente? O Cruzeiro vai se classificar. Não tem como não se classificar. O Seabra iria classificar. Com o Diniz vai classificar. O que o Diniz vai fazer de novo entre hoje e o jogo? Tomara que ele chegue com calma, porque a compreensão do modelo de jogo do Diniz é um pouco mais demorada, geralmente, do que outros trabalhos, né? Isso dito pelos próprios jogadores. A gente vai falar disso. A gente vai falar também do São Paulo, que perdeu para o Internacional. E o Internacional, ó, tá indo. O pessoal olha para o outro lado, para quem o Inter ainda não enfrentou, e fala assim, mas tem um jogo a menos. Só que é com o Internacional que tá ganhando todos, tá? A gente vai falar disso depois do intervalo. E como o Zinho está aqui, a gente vai falar de Flamengo também. Só porque você tá aqui hoje, bom. Tá? Depois do intervalo, a gente está voltando. É o Flamengo. Ganhando ou perdendo é bom. É o Flamengo. Bom, tô com o Flamengo sempre. A expulsão do Carinho eu não entendi até agora. É um bom ponto. Agora começou. Agora o ESPN FC faz companhia para você até às 8 horas da noite. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vou perguntando para você já que o Pascoal agora está no Threads. Não sei se você sabe, o Pascoal agora está no Threads. Ele gosta do Threads. É o novo Twitter. É um chiclete, não? Threads, hashtag ESPNFCBR. Mentira, o Pascoal não está lá, não vai estar. Você não vai encontrar o Pascoal, mas você pode mandar essa mensagem aqui pra gente. Quem é que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, hein? Isso é debate aqui no clube para depois, mas você vai mandando sua mensagem que eu quero saber a sua opinião. Por enquanto, aqui a gente começa falando da rodada e vamos abrir pelo jogo da noite de ontem entre Grêmio e Flamengo. Todo mundo poupado pensando na Libertadores da América. 12 jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Jogou melhor e perdeu, Zinho? Teve isso? O Tite falou como? O Flamengo jogou e o Grêmio venceu. Pelo menos assim, a dedicação, o empenho dos jogadores do Flamengo, né? A postura em campo... Tentou, foi para cima, fez um jogo melhor do que o do Grêmio, mas não foi eficiente. O Grêmio foi eficiente. O Grêmio também, no desespero ali da parte de baixo da tabela, precisava vencer. E os seus jogadores decisivos estavam ali para isso, né? Você vê que o Diego Costa entra no jogo para fazer gol. E o Flamengo, a fase, né? Se já não joga bem com o time titular, com o time... alternativo, e bem alternativo, né? Vamos dizer. Tem gente que fala que é o melhor elenco disparado do futebol, né?
disparado, vou repetir. E eu, na minha opinião, sempre falei que é o melhor elenco, desde que esteja todos à disposição do treinador. E o Flamengo não está com esse elenco todo à disposição do treinador há muito tempo. A cobrança em cima do Tite é muito grande, eu acho que ele contribui também com algumas declarações, com algumas mudanças, né, escolhas, mas não é só o Tite. Não é só o Tite, na minha opinião. Passa pela preparação física, passa pela recuperação, passa pelos desfalques. O time caiu muito. Tem muitas coisas no Flamengo que contribuíram para estar nesse momento complicado, principalmente na Libertadores e no Brasileiro, a distância ficou muito grande. Tem um jogo a menos, mas, como você falou, é contra o Inter, não é? No Beira-Rio. Que tá bem pra caramba e é lá no Beira-Rio. E mesmo assim, se vencer, vai ficar 5 pontos atrás do Botafogo, atrás do Palmeiras, que está num momento melhor, que está só focado no Campeonato Brasileiro. Então, diminuiu a chance no Brasileiro, sim. E aí ficou muito mais pesado pensando na quinta-feira. Mas eu vou te responder o seguinte, eu acho que ter poupado fez certo. Se tem alguma chance para classificar na Libertadores, era não desgastar esse time que, para mim, já está desgastado num jogo contra o Grêmio. Se vencer, fica 8. 5 do Palmeiras, não é? O Botafogo tem 56 e o Flamengo está com 45 nesse momento. Vai a 48, iguala o número de jogos 27 e fica a 8 ainda. Muito tempo, muito 5 do Palmeiras, que é outro que está voando. Então, assim, no ano passado, nessa rodada, o Botafogo tinha 14 na frente do Palmeiras. Mas o ano passado é fora da régua, né? O ano passado não dá pra gente botar ali na medição, porque o que aconteceu no ano passado não é uma coisa comum, não é uma coisa usual. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô dizendo que tem que abrir mão do Brasileirão, mas se tinha um jogo... Difícil. Assim, o Flamengo perdeu em casa pro Peñarol. Sim. A única condição de ganhar do Peñarol é igualar primeiro na parte física, no confronto, que o Flamengo não venceu esse embate no jogo. O Flamengo teve mais chance que o Peñarol. Eu estou misturando os jogos porque eu quero justificar a minha opinião do Tite ter poupado. Não, perfeito. Porque fisicamente tem que estar muito inteiro para reverter o resultado. Só com a técnica não vai ganhar do Peñarol. Não vai ganhar só na técnica. Tem que fisicamente estar muito inteiro. E é um time que vem sofrendo com isso. Com os desgastes, com os problemas físicos, com os problemas de contusão. O Arrascaeta e o De La Cruz, eles estão sem jogo. Não é que eles estão mal fisicamente, eles estão sem jogo. Eles não estão jogando. O De La Cruz é aquilo que a gente viu do jogo do Flamengo com o Peñarol. Aquele é o De La Cruz? Eu vou repetir o que eu falei aqui depois desse jogo, Pascoal. Os jogadores do Flamengo, ou eles estão voltando de lesão, ou eles estão cansados. Há que se olhar a preparação física. Sim, e acho até que o time nesse jogo, muito sendo os garotos, por não ter um tempo muito específico em campo, não terem minutos jogados, eles cansaram no segundo tempo. Muitos, a gente viu alguns jogadores caírem de rendimento no primeiro tempo, foi espetacular, no segundo tempo já nem tanto. O goleiro do Flamengo, o que ele foi fazer naquela bola, tirar de bico? É permitido para o goleiro pegar a bola com a mão. É o único que pode pegar a bola com a mão dentro da grande área e não é falta, não é pênalti, não é nada. Ele pode pegar a bola com a mão dentro da grande área, é permitido. Para que ele dá um bico daquele na bola? A troco. Então, tem coisas que a gente bota na conta do Tite que não são da conta do Tite. Entendeu? Eu sei que tem muita gente. O Respostinha tá louco comigo, reclamou, falou... Eu ouvi dizer que ele não está nem querendo falar com você ultimamente. Nossa senhora, reclamou, falou, quis reclamar. Eu falei, ó, Respostinha, segura a onda, porque não é só ele que é o culpado. O cara pega um chute desse aí. Como é que o goleiro vai pegar? Aí não tem culpa nenhuma. O Flamengo não fez ele. Fez a jogada e tal, o cara vai... Aí o goleiro dá um rebote daquele. O Bright White só sai dando risada, porque a bola vem para ele na perna boa dele para fazer o gol. Esse moleque fez um jogo muito bom. Fez uma partida muito boa. Matheus Gonçalves? Pois é, aí eu vou trazer uma questão, assim, já que o Zinho envolveu 2 jogos, eu acho que eu vou me dar o direito aqui de envolver mais jogos, a temporada de maneira geral. Porque eu entendo que houve não só um erro na preparação física, que agora está cobrando um preço, mas também um erro no uso dos jogadores, ou no não uso dos jogadores. A gente está falando aqui de meninos de 20 anos que ontem acabaram o jogo cansados porque estão sem ritmo de jogo. O Matheus Gonçalves não é bom o suficiente para entrar no segundo tempo?
O Lohan foi solução na Copa América e depois... Não estava jogando. Mas é por isso porque mesmo tinha que eu tô Cebolinha, tinha Luiz Araújo, olha o tanto de jogador bom que tinha. Mas se a gente fala o tempo todo que ainda que o elenco seja vasto, é necessário rodar para dar minutagem a todo mundo e para não estourar quem precisa jogar 90 minutos na maior parte dos jogos, esses meninos que têm condição de entrar e mudar um jogo estarem sem ritmo é um absurdo. Para mim isso é um erro de planejamento. Eu gostei do zagueiro. Eu acho que o moleque, aquele zagueiro canhoto, tem futuro. O zagueiro canhoto, para mim, eu não lembro o nome dele agora. Mas para mim, o zagueiro canhoto... O Cleiton. Tem futuro, sabe jogar. Ele com um pouquinho mais de rodagem, com um pouquinho mais de pegar um pouquinho mais o ritmo do jogo, o sentido do jogo, ele não é mau jogador, ele é bom jogador. Eu acho que ele tem jeito de ser um bom... Vai ser um bom zagueiro, não tenho dúvida disso. Mas é que o time do Flamengo, agora já estão dizendo, agora só falta dizer qual é a data que o Tite vai sair. Mas já... mas não funcionou com o Rogério Ceni, que foi campeão. Não funcionou com o Dorival, que foi campeão. Você acha que vai funcionar com o Tite? Não sei. Não sei. Eu sei que uma parte da torcida, nem sei se é boa parte, uma parte da torcida não tem nenhuma simpatia pelo Tite. Não sei se é pelo estilo de jogo, pelo formato de trabalho, pelas declarações do Tite, como ele trata as coisas do dia a dia. Eu não sei. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu acho que nem tudo é culpa dele. Ele tem algumas culpas? Claro que tem. Ele tem algumas... por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a gente passou aqui no jogo do Peñarol, a gente passou o programa inteiro falando assim, para que vai trocar o volante? Para que vai mudar o volante? Ele fala, não, porque um é mais marcador, porque o outro não sei o quê. Deixa o cara jogar. Mas o Pulgar, há pouco tempo aí, não era para mídia o cara... Ele estava bem. Pulgar e mais 10? Sim, a Copa América do Pulgar foi um horror, como diria em Lisboa. Não, o time, a seleção do Chile está um horror. Foi um horror. Não é só a Copa dele. Ele foi para a seleção do Chile nessa data FIFA, se machuca e joga só o segundo jogo. Ele já não voltou legal. E aí, o Léo, jogando bem, o Léo Ortiz, jogando bem, o Léo Ortiz está na relação dos 40 da seleção brasileira. Sim. Está na relação dos 40. Alguém está errado aí, né? Então tem uma contramão nisso aí. Tem uma contramão. Aí eu fico só pensando aqui. O Flamengo tem tudo. O Flamengo descansou o time. O Flamengo vai preparar. Eu acho que o Flamengo tem agora, hoje e amanhã. Né? Segunda e terça, porque quarta-feira não vai fazer nada específico para o jogo na quinta. Então tem hoje e amanhã, 2 dias. Pro Tite, dá para fazer um treininho também. Dá para fazer um posicionamento. Dá para fazer um posicionamento, uma finalização, alguma coisa assim. Agora, o Tite tem que fazer o treinamento de pegar no braço do cara e posicionar. Eu quero você aqui, a bola vai passar aqui, ó. Aquele pequenininho, ele passa aqui, ó, entre o meia, ele passa aqui no corredor, aqui entre o volante e o zagueiro. Tá vendo aqui, ó? Ele vai passar aqui. Precisa dar um passinho para trás. Ele não precisa fazer grande modificação no time. É um passo para trás, um passo para frente, aproximar um pouco os caras do meio. Porque eu, com sinceridade, aquele jogo do Peñarol, o Flamengo jogou no barata voa. O Flamengo não pode jogar no barata voa. Uma série de erros individuais que contribuem para que não funcione também, né? Também. Eu fico imaginando, cara, será que o Tite não treina? Todo torcedor acha que o Tite treina errado, que o Tite é péssimo. Será que é assim? Será que ele chega lá e Arrascaeta, você vai de lateral esquerdo aqui, que eu estou pensando agora? Não faz isso. Não, então, é posicionamento, é movimentação, né? Movimentação, mas, enfim, contra o Peñarol, gente, o que errou individualmente, principalmente aqueles que o time mais precisa, já complicou. Não quero passar pano no Tite, não vai comer Réveillon, não vai. Você pode ganhar os 3 títulos, independentemente disso, está claro que não teve uma identificação, o Flamengo não vai continuar com ele. Agora se cair quinta-feira, se perder, troca, não troca, paga a multa, é outra coisa. Mas você acha mesmo ganhando 8.300 é a multa. O Dorival ganhou 2 e não ficou. Quando os caras acharam que não tinha... é um ano de eleição, né? Já existe um candidato, que é o BAP, que na última pesquisa, se eu não me engano, inclusive apareceu à frente da situação, que é o Rodrigo Duns, que já deu uma declaração verbal falando, se eu for eleito, o Tite não é o meu treinador. Então assim, mas acho que com tudo que aconteceu até hoje, até o jogo de ontem, o ambiente não é para o Tite continuar lá. E eu acho que ele entendeu também. Agora fica naquela. O Cruzeiro resolveu agora, em cima do jogo decisivo, tudo bem, muito diferente, porque joga em casa, é sul-americano e ganhou de 2 fora, diferente do que o Flamengo vai enfrentar, tendo perdido o primeiro, né?
Mas deve outra ter situação, outra né? situação, mas deve ter passado na cabeça da diretoria agora. Segura o Tite, porque se perder na quinta, todo mundo vai dizer, porra, mas vocês não sabiam que tinha que ter tirado antes? Pô, puxa vida, não sei. Mas não vai mudar agora. O Cruzeiro mudou, né? Ganhou 2-0 Mas e é mudou. outra situação, outra vai jogar situação. em casa com vantagem. Agora, visto o que vimos com Rogério Ceni campeão brasileiro, por sinal o último, né? Os últimos 4 campeonatos brasileiros do Flamengo foram muito ruins. Coisa de 4º lugar, de 5º lugar, não brigou pelo título em nenhum deles. Ah, mas ganhou outros títulos aí, ganhou Libertadores, inclusive Copa do Brasil. Ok, mas nem com Dorival chegou a brigar. Mas, enfim, são 4 anos para um time que gasta 500 milhões, 600 milhões por ano no futebol, tem que brigar por tudo, sim. É muito dinheiro. Você imagina o Flamengo ganhando nada esse ano, nada do ano passado. Nós estamos falando de mais de 1 bi de custo do futebol que levou a um campeonato carioca. Realmente o torcedor fica maluco. De custo do futebol sem investimento, né? Não, falando só de gastando ali folha, salário, pagando fisioterapia, pagando o departamento todo. Não estou falando nem só do elenco, não. Né? Mas, enfim. Agora, o jogo de ontem, não acho que tinha tanta gente sem ritmo, não. O Carlinhos vem sendo usado. O Matheus, você citou, ok. Lohan desapareceu. Tá bom, mas aí o Pascoal tem razão. Desapareceu quando você tinha opções para o lugar dele. Não dava para tirar o Luiz e botar o Lohan. Mas o Lohan não joga ali. Não, mas quem que vai tirar? Não teve ninguém machucado ali para falar. Presidente, o Lohan, a própria torcida também estava pegando no pé dele. Sim, por uma questão comportamental. O Matheus Gonçalves chegou a jogar. O jogo que o Matheus foi titular era um jogo que todo mundo queria o Gabigol. Pô, mas vai de Matheus, vai deixar o Gabigol no banco. Jogou o Matheus. Ah, mas aí não tem jogado mais. O Wesley tem jogado, o Davi Luiz tem jogado. O Carlinhos podia ter decidido o jogo a favor ontem, tem sido utilizado. Não é possível que o Carlinhos esteja fora de forma. Ele tem sido utilizado, sim. Ele, além de não fazer, diria, uns 2 gols, né, umas 2 chances boas que ele teve, ele ainda foi expulso, ajudou a prejudicar. Então, assim, quem mais ali? O Alan no meio, o Ayrton Lucas da esquerda, está sem jogar, está sem ritmo. Não jogou bem. Tá bom, mas jogou bem é outra coisa. Agora, ele está dizendo que assim, não era um time tido chance. Não é um time que está 10 jogos sem jogar, foi lá buscar o sub-20 e botou. Os garotos que começaram o jogo, eles tiveram uma performance no primeiro tempo. Muito boa. E caem vertiginosamente na etapa complementar, no aspecto físico. O Tite vai mudar o time... Mas os garotos, o lance do último gol é maravilhoso, o gol do Flamengo. Sim, que ele sai, arranca com a bola. Everton. É o Everton. É o Everton. É o Everton escrito diferente, né? Só ontem precisava de crachá, né? Não, mas ele jogou, inclusive foi elogiadíssimo no jogo, o Everton. Também Everton não faz Araújo. muito tempo. E não faz muito tempo. Nossa, ele faz a jogada ali, ele dribla todo mundo. No segundo gol, ele entra na área, driblando todo mundo e dá tal, rebote e ele vem jogando. Gol. Então não é que tava todo mundo sem ritmo, despencou no segundo tempo. Ritmo, eles caem. Eu acho que despenca é o time titular. Aí você vê o Arrascaeta despencando, você vê o próprio De La Cruz. Olha a arrancada dele aí, Mauro. Olha a arrancada dele aí atrás de você. Nossa, maravilhosa essa jogada. Ó, meia-lua, puf. E esse menino aí fez o gol do Mundial Sub-20, né? Que o Flamengo ganhou foi esse menino aí. É o Felipe Tereza. Bom, mas enfim, agora não adianta ter jogado bem, a frase do Tite talvez faça sentido, nós jogamos, eles ganhamos, mas e aí? Aí que ficou mais distante mesmo. Agora, tinha outra alternativa? Acho que não tinha. Para esse jogo, talvez não, né? Não tinha. O Marcelo, o treinador do Grêmio, pensando parece no que resultado da ele fez Te lembra o 5 Estevão jogos esse gol aí, não? Te lembra o Estevão? Eu adoro esses meninos que andam entrando pela direita, cortando e batendo. Canhotinho. Assim, né? Olha, ele bate bem na bola, né? Goleiro. Pegou em cheio na bola. O Marcelo, que foi técnico do Grêmio ontem. foi técnico do Flamengo, saiu do Flamengo invicto no profissional e estreou com vitória pelo Grêmio. Sim. Então, quer dizer, é um cara que tem... O Zinho conhece melhor ele do que a gente, um cara que tem... Marcelo Fera. Ele se deu bem ali. O cruzamento é do Edenilson, com o gol do Diego, e as mexidas foram juntas. Eles entraram juntos os dois. Tá? O técnico fica super feliz, né? Dá uma mexida e funciona uma jogada dessa e tal. Agora, olhando, o Flamengo olhando antes do jogo, o Grêmio tinha muito mais chance de ganhar. Era muito mais improvável o Flamengo ganhar com esse time aí, em cima da hora e tal. A gente nem sabia se o Tite ia, não ia, se mandava o Filho, mandava o Kleber, enfim. Natural, o Grêmio brigando lá para sair desse sufoco. Natural é que o Flamengo não é esse jogo. Para ganhar, se ele tivesse a 2 pontos do Botafogo, ele teria levado todo mundo, ou metade, enfim. Inclusive, que eu não sei se vai jogar, o volante.
O Ortiz? Vai jogar? É titular ou é o Pulgar na quinta? Bom, porque ele essa também é uma não questão foi, né? que está sendo Vamos definida. esperar, né? Na minha cabeça está definido. Na minha cabeça está definido. Mas os dois não viajaram? Joga o Léo Ortiz. Mas o Pulgar também não foi. Mas Então o por que não Pulgar- jogou outro Pulgar? Não, nem o Gabigol não foi também. Também não foi. O Gabigol treinou. Vai jogar o também? Gabigol não foi relacionado e também treinou, assim, treinou num segundo tempo, não foi uma peça importante para o esquema. Ele ficou no Rio de Janeiro, E acho a que por outros declaração do motivos. Tite A ontem? estratégia Eu não vi que a o gente Tite, porque eu acho que tem discutiu, várias coisas para falar Só essa sobre história da isso. estratégia, né? Que ficou, mas não pode fazer isso, ou deve ou não deve. Gente, São Paulo fez isso ontem, porque vai jogar. Botafogo mesclou muito. O Atlético Mineiro tirou todo mundo. É que um ganhou, outro não ganhou, mas fez Não, isso. mas eu acho que, assim, entendo o que você está Fluminense colocando, mesclou. mas eu acho que existe um planejamento que não existiu dentro do Flamengo. O planejamento do Flamengo não era colocar o Sub-20 para esse jogo, inclusive o Tite tendo falou em vista isso. o desespero Mas o Tite do jogo falou de isso. ida. Mas é que foi a derrota Na do entrevista Penharol. passada, Então, mas é ele isso que eu falou, tô no dizendo. Flamengo eu aprendi uma coisa. Você tem que jogar para ganhar tudo. Então, não tem esse negócio. Ele mesmo declarou. Mas condicionou muito, aí eu concordo contigo. O São Paulo tinha um planejamento Não de no houve brasileiro o não colocar planejamento. o O time. planejamento não era poupar todo mundo contra o Grêmio. Mas os 7, 8 machucados, se tivessem bem, iriam. Mas, Aí assim, era outro time o que eu quero dizer é o mesclado. seguinte, se ganha o jogo contra o Penharol e tem vantagem no segundo jogo, muitos titulares estariam no jogo contra o Grêmio. E se não Agora, tivesse o quer a minha caminhão de opinião? nego machucado, Quer a minha opinião? tinha A minha levado. opinião já foi de ter poupado contra o Vasco. Se vocês se lembram que quando eu dei a minha opinião. Poupa contra... é o clássico, é a rivalidade. Vai pegar o Penharol, tem que fazer o resultado em casa. O time está desgastado. O time do Flamengo dá sinais de desgastes. Eu falei isso aqui há muito tempo. E foi com o time... Foi com tudo contra o Vasco, não ganhou o jogo, tomou o gol no final, que animicamente foi ruim. O Vasco saiu como vitorioso. Foi 1-1 e pro o Flamengo Vasco, né? saiu. Foi 1-1 pro Vasco. Então, cansou o time e o time entrou desgastado e sem moral, porque tinha tomado gol no final contra o Vasco. Perfeito. Então, para mim, aí, eu que gosto do Tite mesmo, ele é um cara que eu tenho relação, mas aqui eu sou comentarista. Ele errou nesse planejamento. Mas só Mas o Flamengo muito- que está desgastado, isso também impressiona, né? Não, Gente, todos mas eu tô estão falando aqui, desgastados. tem semanas que a gente precisa olhar Mas, para a Mauro, preparação todos do estão Flamengo. desgastados que estão poupando também. Como você falou muito bem. O São Paulo tomou de 3. O E tá Corinthians essa botou time de crise. reserva contra Por o quê? Porque Fortaleza. empatou fora Mas de eu casa acho que com o tem... Botafogo. Não. Existe uma coisa chamada expectativa. O São Paulo não tinha expectativa de brigar pelo título do Campeonato Quem disse Brasileiro. isso? Com o campeonato em andamento, Eu- se você pegar as eu- 10 Mas rodadas tem para cá... expectativa de chegar entre os tinha. 4. Eu Pode não colocava- ganhar nada. Eu Mas aqui, perder vocês esse jogo lembram... com um time mesclado não vai fazer com que ele não brigue entre os 4. O Flamengo, com os 2 últimos jogos, para mim, tá fora da briga pelo título. Mas isso é para daqui a pouco. Deixa eu ouvir Mas o Tite eu pra acho que gente tem continuar. pressão maior no Flamengo. O São Paulo tomou de Ah, 3 você a 1 acha? dentro do Morumbi. Tomou de tudo. Dentro do Morumbi. Tomou 3 do Morumbi e a torcida Agora- gritou. O que a torcida Agora gritou? empatou fora de casa? Peraí, tem Não, pressão tá no perfeito. Flamengo? Existe isso? Maior do que nos outros clubes. O Tite não acha, não. Mas nós- Vamos ver o Mas Tite. tem sim. Tanto é que ele corre risco de não virar o São ano. Paulo na quarta-feira é Libertadores, gente. A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. O técnico ele tem que ter a capacidade, a comissão técnica, de trabalhar o atleta e dar a ele a oportunidade de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos,
Tá certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, não tinha participar. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas lesões, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Ó, já vou chegar no Gabriel, porque sempre chama a atenção quando ele fala de Gabriel, né? Mas eu brinquei aqui com o Zinho com a história da pressão, porque, para mim, essa declaração é mais... Vocês falam, eu não sei porque a torcida do Flamengo não gosta do Tite. Eu acho que, nesse momento, primeiro, é porque não apresentou o trabalho condizente com o elenco. Não, estou colocando em cima do que você disse. Não é um trabalho condizente com o elenco que o Flamengo tem depois de 10 meses. Esse é um ponto, independentemente de simpatia ou antipatia pregressa. Outro ponto é esse tipo de declaração. Ele foi treinador da Seleção Brasileira, ele foi treinador do Corinthians e ele compara a pressão no Flamengo à pressão no Caxias. Não, acho que ele falou de todos os clubes que ele trabalhou, né? Todos, Ele desde o Veranópolis. Ele não citou o Corinthians. Ele citou o Grêmio, ele citou o Inter. Guarani. O Corinthians eu acho que eu não escutei. Não, ele não fala do Corinthians. Ele quer dizer que onde tiver vai ter pressão, mas é óbvio que é uma pressão completamente diferente, não dá, né, para você comparar a pressão que tem lá o técnico do Juventude hoje, que está lá brigando para não cair. Onde está o Caxias, o Ipiranga e tal, Grêmio e Inter, põem aí como gigantes. Com a pressão do Flamengo, gente, não tem. Mas técnico é sempre pressionado? Eu acho que sim. O do Cruzeiro acabou de cair, toda hora cai. Técnico no Brasil dura em média 5,5 meses. Cada 6 meses troca mesmo, porque todo lugar tem, todo torcedor é fanático. Agora, tem um lugar que tem mais torcedores fanáticos, porque a torcida é muito maior que as outras. É óbvio que tem gente fanática que vai lá do Juventude, e se o time não estiver ganhando, vai pichar, vai pedir fulano embora no Caxias, só para botar os que estão ali, Ipiranga, Grêmio e Inter. Mas são pressões diferentes, o Tite sabe disso, o Tite sabe disso. E talvez num outro desses aí, ele tenha passado por pressão e sobrevivido ao cargo. No Flamengo é complicado. O Daniela, eu acho que o trabalho do Tite até agora não frutificou. O Flamengo teve alguns bons jogos. Sim. Alguns jogos excepcionais. Aí os muros foram pichados, né? Já foram prontamente pintados, tá? Se passar na Gávea agora já não tem mais isso, mas isso agora, foi na madrugada para amanhã de hoje. Muitas frases aí que eu li e eu acho que são desnecessárias. Não precisa ameaçar de agredir. Não precisa... Tem coisas que acho que passa do tom. Pode reclamar, pode protestar, o torcedor tem o direito de reclamar e protestar. Mas eu acho que passa, às vezes, você ameaçar, você dizer que vai agredir, para mim, já perdeu a razão. Agora, o Tite, nesses 10 meses de Flamengo, ele teve alguns bons momentos, a gente não pode negar isso. Teve alguns bons momentos. O jogo contra o Vasco da Gama, enfiou 6 no Vasco, 6-1, foi um grande jogo do Flamengo. Eu posso enumerar alguns. Eu sei que eu não vou enumerar muitos. E aí é que pode estar a grande pergunta do torcedor do Flamengo. Por que com um elenco desse tamanho, um elenco dessa importância, o Flamengo não consegue jogar regularmente com qualidade? Aí entra exatamente o que o Zinho falou. Tem muitos jogadores fora, e entra o que você falou. Quem não está fora está voltando. Entendeu? Ele não está voltando, está cansado. Não tem uma forma linear de trabalho. Não tem o Pedro sempre, não tem o Cebolinha sempre, não teve o Bruno sempre, o Gabigol também não tem sempre. Você está entendendo? O Arrascaeta não tem sempre. Aliás, eu acho muito... tem que ter um trabalho com o Arrascaeta especial, porque entre setembro e outubro ele sempre se machuca. Eu não sei se é a minha impressão. Você vai contar nos dedos os jogadores que mantêm uma regularidade, não estou falando técnica, não, é de sequência de jogos sem contusão. Os dois laterais direitos, Wesley, o Ayrton Lucas. O Varela teve um Ayrton Lucas também teve problema. Gerson, os dois que zagueiros, também teve um problema cirúrgico. Gerson, os zagueiros, o goleiro. Mas o Gerson ficou um tempo parado. Não, mas o Gerson foi uma cirurgia dele. Mas olha, né? Mas ficou. Então, também estou com o presidente. Não estou aqui isentando a também contribuição do Tite no momento difícil do Flamengo. Mas todos os outros times tiveram problemas,
tem contusão, mas igual no Flamengo, tá demais. Eu queria citar 2 lances do jogo que eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu não consegui ver a agressão do Carlinhos no Kahneman. Eu tenho muita dificuldade de enxergar. Não sei se eu que não consigo ver na movimentação do braço, se pega no rosto, se pega na mão, ou se é só um empurrão, o que é. E uma entrada que o Kahneman dá no final do jogo, essa daí, ó, essa entrada que passou aqui, ó, isso aí, gente, a gente precisa dar uma paradinha para olhar. Precisa dar uma paradinha para olhar. Porque quando o jogador do Flamengo dá o tapa na bola para cá, ele só dá uma paulistinha no jogador do Flamengo e tira o jogador da partida. Então, tem algumas coisas que a gente precisa... Confesso que eu não vi o lance. Não, mas esse é o lance do primeiro gol. Se der para colocar na tela, a gente consegue ver aqui quem está em casa também. Esse é o lance do primeiro gol. A gente vai vendo os lances. Do Carlinhos eu tenho dificuldade de ver. Não sei se vocês Acho que viram. esse eu concordo com você, assim. Existe ali uma disputa por espaço do Carlinhos com o Kahneman. O Kahneman é um jogador experiente, é um jogador que usa o corpo muitas vezes. É atrás do árbitro, tá, gente? O árbitro está de costas para o lance. É uma disputa de espaço. O Carlinhos deixa o braço para trás, mas eu não vejo... Acho que pegar na mão. Não, ainda que encoste no rosto, eu não vejo nenhum impacto para o Kahneman cair daquele jeito. Sim, a minha visão é que seria um amarelo para cada lado, um por simulação e outro pela jogada em si, pela falta ali, pelo empurra-empurra. Você era um amarelo para cada um. Eu não consigo ver... Essa imagem aí que o VAR chamou o juiz... Tem do lado de lá, Não, depois vai ter não tem chamada de VAR. O Bandeirinha avisou. O Bandeirinha do lado é lá. Gente, eu confesso que eu estava trabalhando no Sport Center, então o Mauro Naves estava comigo, não deu para ver o jogo... Esse é o lance da expulsão do Carlinhos. Sim, mas assim, eu tô vendo pela primeira vez essa imagem. Foi isso aí que o Bandeirinha levantou para chamar? Olha lá, os dois ali, tá um trocando para cá, outro para lá. O Bandeirinha, de onde ele tá no campo, ele entende que há uma agressão do Carlinhos no Kahneman. Agora, na hora que ele levanta o braço para trás na disputa por espaço ali de lado a lado. E recomenda o vermelho ao árbitro, que não é chamado ao VAR para checar nada. Então, o que se entende? Que o VAR concordou com a aplicação do cartão vermelho. E aí, no cartão vermelho, para cartão vermelho, o VAR pode entrar. Então, se o VAR entendesse que não era para aplicação do vermelho ou se tinha alguma coisa truncada, ia falar, recomendo revisão. Não foi recomendada, manteve-se a decisão de campo, claramente dada pelo Bandeira. Tem um momento ali que ele levanta, essa mão pega no rosto do Kahneman. Então, não dá para ver. Acho que pega, gente, mas foi artista o Kahneman ali, com toda a experiência dele, rei de cartões também, é um recordista, né, de levar cartões no caso, e muito experiente. Mas olha só, passou a mão do Carlinhos, passa pelo rosto dele? Provavelmente sim. A gente mas aí depois ele leva a mão. Depois disso? Agora ele vai subir a mão agora. Olha lá. Então. Pega na mão. Não, quando ele sobe ali, que eu acho que bate no rosto. Não, eu acho que quando sobe, pega no rosto. Mas não para isso, né? Ou no mínimo para falar, vai lá olhar e tira a sua dúvida. E, quer dizer, ele foi totalmente do assistente, né? Porque ele está de costas ali, a gente vê no lance. Me parece exagerado. Olha lá. Ele vai levantar a mão. Passou pelo rosto do Kahneman? Provavelmente. O Kahneman demora uns 4 segundos para cair. O símbolo ali do segundo lugar. Fala, opa, vou aproveitar. Olha lá, O que é assim? Mas enfim. Não, nada não. Nada não, fala assim. Ali deve ter levado um susto com esse... Ele levou, ele sai revoltado, tem um tipo de atitude que não é comum dele. E aí, assim, eu acho que o Carlinhos também tá no momento que está sendo muito exposto, né? Até pelo próprio treinador, assim. Eu entendo que o Tite tem a intenção de dar moral ao Carlinhos quando diz que ontem podia ter feito um gol jogador decisivo. Mas, quando ele fala que o Carlinhos é um jogador decisivo e o Carlinhos entra e acaba expulso de um jogo, isso depõe contra o jogador, né? E depois perder chance. E contra o treinador. Se ele tivesse pelo menos feito o gol, né? Tem uma muito clara aí, não sei, acho que estava nos melhores momentos, e que foi o que a gente acompanhou depois, foi esmiuçando. O Zinho já disse que a gente estava no programa, ele entra numa bola ali que é para fazer, que é para ser decisivo. Aí, imagina a cabeça dele como já estava, né? Pô, perdi uma chance, o homem está apostando em mim, como é que eu não faço esse gol, etc. Aí é expulso. E o time perdendo. Aí é expulso. Ele não deve ter sido uma noite nada agradável para ele, mas, independentemente do resultado, o Grêmio ganhou, legal, papapá, achei meio... exagerada essa atitude de expulsão. Acho que todos nós. Alguém concordou com a expulsão?
Eu fiquei na dúvida desse... Eu tenho muita dúvida. Confesso pra você, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se esse braço pega no rosto. Quando ele traz e levanta assim, Sim. se pega no rosto, é agressão. Porque quando a gente tiver VAR, a gente vai ter oportunidade de ver melhor. A gente tem um programa de... Eles brincam... Você sabe que na CBF eles brincam que isso é um programa de Atari, né? Eles brincam que isso é um Atari. Quando a gente tiver aquele bom, a gente vai ver direitinho e tal. Daqui a pouco vai ter umas coisinhas aí que os próprios caras falam isso. São os próprios caras que falam isso. Quando a gente tiver um legal, a gente vai ver. Porque é muito falho, né? Essa é a versão 00. Agora, o que VAR. a gente Quando tiver viu a versão- ontem e vai ver daqui a pouco no programa, demora para acontecer, hein? O quê? lance do Vasco, o Palmeiras, que a gente vai ver mais pra já, frente. já a gente vai falar um desse lance, assunto. olha, inédito, foi muito surpreendente, mas vamos deixar para frente. O juiz já não vai. Continuando nesse jogo Só- aí. e- Mereceu ganhar, jogou melhor. E aí? Não ganhou. Um outro lance que me... Eu estou só falando de lance, né? O outro lance que me chama a atenção é o do goleiro do Flamengo no segundo gol. E o Davi Luiz fica de frente para ele e fala, é sua, quando a bola entra. Porque ele era se abaixar e pegar. Ele foi com o pé. Era se abaixar e pegar. Joga as Copas agora ou sai das Não, Copas? é por isso que eu acho que o goleiro uma posição diferente, é uma posição diferente dos outros. E o goleiro, na minha opinião, deve ser mantido jogando o máximo de tempo possível. O Rossi precisa de jogo, precisava estar jogando, porque ele vai ter trabalho na partida contra o Peñarol e ele precisava estar com todo... É só a minha opinião, hein? É só a minha... Você pode ter opinião diferente do senhor, e o senhor pode ter também, viu, senhorzinho? Então, é só a minha opinião. O Entendi, Atlético Pascoal, Mineiro me te distraí responde aqui um isso. minuto. Era O pro Atlético Rossi ter Mineiro te jogado, é responde isso? isso. Eu me distraí. Não, ele quer dizer o seguinte, goleiro é uma posição que é melhor O Rossi deixar deveria ter jogando. jogado, é Deveria ter isso. jogado. Aí eu Tá. falei que o Atlético Mineiro responde isso pra ele, porque o Atlético poupou todo mundo e o Everson jogou. Porque o goleiro tem que estar em O atividade. Fluminense também tirou um pouco o pé, mas o Fábio jogou. Que vai jogar. Jogou também. O John também jogou no Botafogo. Lógico, goleiro normalmente. Agora, já tinha sido uma mudança colocar o Rossi de volta, né? Porque Sim. se era Copas, era para ser o Matheus contra o Peñarol, ou não? Não, Não, na Copa do Brasil. O Matheus Só no Brasil? Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Te explicou então não isso. são Copas, né? Da Copa do Brasil. Uma Ele Copa explicou. só. Agora, depois de ontem, aí não sei, às vezes até para poupar, porque aí vem aquele papo assim, olha, vai que você falha no lance, você tem uma carreira brilhante pela frente. Ele não foi bem ontem, né? Então, aí Ele assim... foi bem em jogos de Copa do Brasil, mas ontem o Matheus Cunha não fez uma boa partida. Aí talvez seja preferível tirá-lo agora, deixar só o Rossi para não estragar. O Pascoal tá reclamando de uma outra entrada aqui, que é anterior a esse lance, né? Que é ali, já estão O caídos. Kahneman já tinha dado a entrada no menino. No aí, Wesley. Fora da área, Aí né? o Bandeirinha não viu pra chamar. Bandeirinha, o Kahneman dá uma paulistinha nele, mas dá uma paulistinha É o bem lance dada. anterior a esse. Ele saiu do jogo, não conseguiu ficar em campo. Foi o último lance da partida. Era no último lance da partida. E O aí- Wesley já está caído ali, né? Não, aí eles já tinham se batido ali, né? Porque ele dá um tapa na frente e ia pegar a bola. Aí o Kahneman tentar veio correndo, recuperar o lance. tem um encontrão. Bom, aí quando a gente tiver o VAR, eles vão ver. O VAR é importante para esse tipo de coisa, para saber o que houve no lance, se houve violência ou não. O VAR é importante. Quando a gente tiver o VAR, aquele legal, aquele 5.0, esse bonzão que estão usando lá na Europa, aí a gente vai ver. Com câmeras particulares, as câmeras do VAR, 18 câmeras disponíveis, aquela câmera em cima Impedimento do demorando gol, 10 segundos para estar resolvido, isso, né? 5 segundos eles veem a linha de impedimento, a bola se bate no gol, se entra, se não vale. Aí eu concordo plenamente com o Mauro. Se você salvar uma jogada irregular, ou se você der o gol irregular, você pode prejudicar o campeonato. Se você der um gol que é uma bola, por exemplo, o ano passado, até hoje eu não sei se aquele jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, aquela bola que o Everson pegou, se foi dentro, ou se ela entrou ou não. Eu não consigo ver. Então, porque não tem, porque a câmera não ajudou, não tinha câmera na linha do gol, né? E não tinha aquela bola com chip que mostra se entrou ou não. Vai no relógio do apitador. Então, tem muita coisa em termos tecnológicos para evoluir no futebol, para ajudar tudo isso. Aqui já é um jogo... 100 milhões em prêmios e não se gasta 30 para melhorar o VAR. Agora, essa frase aí, ela pode mudar totalmente dependendo do que aconteça na quinta-feira. Que frase? Essa, o Se Grêmio afasta dos respira líderes. e o Fla se afasta dos líderes. Mas se o que ele fez, poupando
dá um resultado na quinta-feira e classifica... É esse lance, não? Não, esse é o lance do menino lá, a jogada do Everton. Olha o que ele fez, ó. É o próximo lance, porque como não está separado, a gente vai voltar para o ponto que você quer ver, Pascoal. Desculpa te interromper, Zinho, só para a gente não perder mais uma vez o lance. Olha lá, mas aí já tá, os dois já estão caídos ali, ó. Porque é o seguinte, o Matheus, ele dá um corte no Kahneman e ia sair para a entrada da meia-lua. E o Kahneman vem correndo e bate no corpo do Matheus. Tem um choque entre os dois. E o Kahneman pega com o joelho. Eles já estão caídos na imagem o Kahneman dá uma pausa. Sabe aquela paulistinha? Você já tomou aquelas paulistinhas que tinha que tirar com pau de macarrãozinho? Meu Deus do céu. Deu uma paulistinha ali que ele teve que sair de campo. Ele acabou saindo. Aí entrou o Tereza, né, que fez o gol. Sim, Felipe Tereza. Enfim, a gente sabe do potencial do Kahneman para tomar cartão, né? Nesse jogo, nesse lance, acabou passando ileso ali. Deixa eu só resgatar um momento aqui, Zinho, até para te devolver a palavra. Assim, é impossível a gente não falar do Gabigol, né? Diante da atuação do Carlinhos, diante da necessidade do Flamengo de um homem que coloque ali a bola no último momento para o gol e por tudo que o Gabriel já viveu nesse Flamengo, assim. Conclui teu raciocínio, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho, porque o Tite dá a entender que o Gabriel não jogou porque não esteve à disposição na entrevista coletiva, né? Muitas vezes isso aconteceu mesmo. Como se o Gabriel não estivesse ali. Muitas vezes aconteceu por culpa do Gabigol. Perfeito. Eu sou defensor do Gabigol ter oportunidade agora com a ausência do Pedro. Tenho falado isso muitas vezes, desde que ele esteja preparado para isso. Porque o Gabigol que eu estou vendo entrar não está preparado. Não está condicionado. É longe o Gabigol, monstro, craque, jogo decisivo, que é. E é ruim para ele, é ruim para o Flamengo. Então, essa palavra do Tite, eu concordo um pouco no que ele fala. Muitas vezes que ele poderia, ou que ele quis utilizar, não vejo que ele morre de amores. Não é a primeira opção, do Tite, o Gabigol. É o Pedro e não é o Carlinhos, não. Pode ser o Bruno Henrique, pode ser uma outra formatação, mas assim... Mas o fato é, o Gabriel está atrás do Carlinhos, né? Na fila do Tite. Ele de repente, nesse momento, eu estou entrando na mente do Tite. Uhum. Não é possível que o Tite ache que o Carlinhos é melhor do que o Gabigol. Não é possível. Não é possível. Que é uma questão pessoal? Não, eu acho que é muito isso. O Gabigol não está preparado para assumir essa posição. Porque o Gabigol... Ele teve o problema do doping, ficou parado, que deixou ele muito tempo parado, e ele não podia nem treinar com o time. Sim, foi um mês. Isso tirou. O Gabigol é fominha de treino, de jogo. Ele pode ter todos os defeitos aí, que muita gente nos bastidores fala, que é marrento, que é isso, que é aquilo. Mas uma coisa assim, o cara gosta de jogar e gosta de treinar. É profissional. Mas você ficar treinando em casa, treinando com personal... Um abraço a todos os personagens. Eu tenho personal training. Mas numa preparação mas eu estou falando de jogo, tá, coisa, gente? Né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes você faz uma colocação, o cara já... tá falando mal de personal training. Não é isso. Estou falando para o nível de campo, de jogo, de atleta profissional para ir para esse duelo. E de treinar com o grupo. Não é a mesma coisa. Quando ele volta, é um momento que o Pedro é o titular. É o cara. Ele perdeu esse espaço. E aí... vem a questão da camisa do Corinthians. Aí ele perde a camisa 10, é multado, o torcedor não quer mais ele, aí vira aquela polêmica toda. Culpa dele. Os dois episódios são problemas que ele criou para ele, sim, mas que afetou a preparação dele e afetou o clube. Aí quando resolve o negócio, o negócio não vai para clube nenhum, não vou vender, vai ficar aqui. Ainda tem essa situação no Palmeiras, faz proposta para liberar o jogador no vai meio sair, do ano. Não vai sair. Quando vai ficar, e aí que ele pode tentar recuperar, ele machuca. Ele entra no jogo e tem uma distensão. Sim, então, acho que tudo isso é o que o Tite quer falar. Ele criou problemas que fez com que eu não desse a oportunidade para ele. O que estava jogando estava muito melhor que ele e não dava para ele jogar. E no meu modelo de jogo, eu não quero jogar com os dois, Pedro e Gabigol. Uhum. Então, ele está atrás. E o Gabigol foi o quê? Perdendo o ritmo. Tem culpa? Ele teve culpa nisso tudo? Teve, né? Pelos problemas que ele criou. Mas ele sem um ritmo e quando ele quer voltar, não é o mesmo Gabigol preparado, gente. Não é. Então, não, agora que ele vai buscar isso. Não sei. Eu acho que não devia ter levado ele mesmo pro jogo contra o Grêmio, não.
Se tem alguma chance dele jogar contra o Peñarol, é deixar ele recuperando total. Acho que ele nem começa o jogo. Não com o Tite? Não vai começa. começar. Jogo contra o Peñarol? Mas assim, se ele se recuperou dessa fibrose aí do problema, treinou, se fortaleceu, é uma boa... Aí eu acho que ele está à frente do Carlinhos. Aí o Tite não pode olhar para o banco e falar, se eu preciso de botar um centroavante, aí tem que ser a vez do Gabigol. Mas se o Tite gosta do pivô ou gosta do centroavante que sai um pouco da área? Do que ele gostar é jogo para o Gabigol. Para ele trazer o Gabigol entra num jogo desse, faz um gol e tem estrela para isso. Eu estou dizendo, o Gabigol se treinou essa semana toda e recuperou, pelo menos do problema da fibrose. Acho que ele vai jogar poucos minutos e aí vai pesar, tá fora de ritmo, porque ele entrou contra o Vasco, mas logo com 1 minuto ele dá uma puxada na perna, já sentiu, aí ele joga mais minutos, mas aí vai virando essa bola de neve. O Tite tem razão, que ele está fora de forma, e ele está fora de forma porque o Tite não dá mais minutos e vai pegar. Aí quando ele entra, ele não consegue mostrar que ele merece ser titular. Por quê? Porque ele não vem jogando. Estávamos falando aí desses meninos que jogaram ontem, que estão sem ritmo, serve para o Gabigol também. Eu acho que o Gabigol jogou menos minutos do que esses meninos. Do Tite com o Gabriel, ela é anterior à chegada dele no Flamengo. Teve todo aquele embrólio de seleção. O Tite nunca morreu de amor pelo Gabriel. Isso é sabido. Isso é sabido. Claro, por isso... Na melhor fase do Gabriel, o Gabriel não foi para a seleção brasileira quando o Tite era treinador. Óbvio, não. Eu só acho que se você tem um jogador dessa qualidade dentro do seu elenco e você precisa desse jogador, a gente já viu também treinador fazer diferença em recuperação de jogador bom, ou não? Sim, só que eu creio que a comissão técnica não esperava precisar tanto do Gabigol em forma, porque tinha muitas opções na frente. Aí o Gabigol foi dando oportunidades, ficou de fora por causa do processo lá da dopagem, aí volta, aí machuca, aí volta e não joga. Foi sendo cômodo para a comissão não precisar escalá-lo. Tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique, tem Pedro. Aí agora todo mundo machucou. Caramba, que ótimo seria se o Gabigol estivesse voando, mas ele não está, porque ele não vinha jogando. Então, não penso nele saindo lá de titular, e espero que não. Falei no outro jogo contra o Vasco, falei até que podia ser 2-1 ou não sei o quê, com o gol do Gabigol, gol do Gabigol, que eu espero que ele dê uma resposta para o Tite, para todo mundo. Eu falei, aí, Tite, mas ele tem que mostrar isso, senão o discurso do Tite continua valendo. Ele tem que entrar em meia hora, meter um gol, porque vai falar, eu estou 100%. E isso também não tem acontecido. Aí o discurso do Tite... O César ali fica justificável. Pois é, quando a gente precisou, ele estava machucado. Quando ele podia, que o Pedro, ele estava machucado. Aí não sei o quê. E, no fundo, não é mentira, não. Eu ouvi hoje gente lá, torcedor do Flamengo, blog, dizendo, é mentira sua, Tite, você nunca gostou dele, esse papo meu. Mas uma coisa não invalida a outra, né? Uma coisa não invalida a outra, exatamente. Gostar, ele não gostou mesmo, entendeu? Ele queria, o Pedro levou para a Copa por características diferentes. Mas no Flamengo, tira Copa, tira tudo. Tira gostar, não gostar. No Flamengo, na gestão do Tite, o Gabigol se apresentou melhor do que os que estavam lá no ataque? Não, por isso que... o Tite não está errado de não ter colocado ele. Por isso que esse discurso acaba valendo mesmo, que a gente saiba que ele não goste, que ele não tem vontade nenhuma. E coloco talvez até uma diretoria aí que talvez também não tenha vontade nenhuma do Gabigol estourar e meter 2 gols decisivos em Libertadores, chegar lá e pedir um salário que eles vão ter que pagar. Eu acho que tem isso também. Não estão fazendo, pode estar tendo uma fritura assim, mas vamos aguardar. Aí, Pascoal, para te ouvir, só em cima de tudo isso que a gente está colocando, a gente se deu o trabalho justamente para poder responder esse torcedor e entender a dinâmica, de olhar quando o Gabriel esteve à disposição. E aí a gente começa dizendo o tempo do Tite no comando do Flamengo, que são 340 dias, com 66 jogos, 2 comandados pelo Matheus, os outros 64 pelo Tite. O Gabriel, se a gente somar os 2 períodos que ele teve fora, sendo que um deles pela suspensão e outros 2 momentos de lesão, ele fica ali 70 dias, que ele não está à disposição, de 340, E de 49 jogos possíveis no tempo que ele teve à disposição, ele foi relacionado em 42, ficou 7 fora, foi utilizado em 33,
mas teve só 3 oportunidades como titular. Sampaio Corrêa, Volta Redonda e São Paulo, Pascoal. Só para a gente fazer esse olhar ampliado, né, dessa relação que não começa agora, não é conturbada só desde a chegada do Tite na seleção, mas que tem seus percalços aí também. Tem um histórico muito grande de todo esse passado dele, desse ano, né? Ele traz o problema do doping para essa temporada, traz o problema das contusões para essa temporada. Que é o que está ali, né? 36 dias por conta do afastamento de tentativa de fraude e outros 34 lesionados. Então, e aí, nesse período, assim, mesmo que fracionado, ele perde condicionamento físico, ele perde tempo de treinamento, ele perde tempo de estar preparado para um jogo, e aí o Tite prefere levar outros. Aí o Zinho relacionou com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, com o Pedro, com o Bruno Henrique. Esses caras estão na frente dele. Sim. Aí o Flamengo, já se precavendo que ele pode tomar uma punição, traz o Carlinhos, que era assim, uma opção que ele foi bem no Campeonato Carioca jogando no time lá do Zinho, no Nova Iguaçu. E aí a gente vê o seguinte, que o Gabriel foi ficando, foi parando. Foi ficando. O Gabriel perdeu força. Quando chega no meio do ano, que ele pode assinar um pré-contrato com uma equipe, o Palmeiras se apresenta, manda para ele um pré-contrato, tenta conversar com o Flamengo para a liberação do jogador, não consegue, o contrato não vem, o Gabriel vai, mais um problema, camisa do Corinthians, as coisas vão se juntando. Sim. Isso tudo vai diminuindo o poder dele, a pegada dele, mas eu concordo com uma coisa que é importante nessa história. Se eu sou treinador do Flamengo, eu levo o Gabriel para o jogo do Peñarol. Sim. Porque ele pode resolver o jogo, ele já resolveu. Quantos gols ele fez em decisão? Até quando o Flamengo perdeu, ele fez gol em decisão da Libertadores. Desculpa, e assim, para acrescentar no que você está falando, e para te ouvir também, Pascoal. Não é para colocar no lugar do Arrascaeta, né? De meia. Não, para colocar lá para resolver. Muitos desses jogos ele entrou no lugar do Arrascaeta. Entendeu? É uma outra coisa que é assim, tá bom, eu quero e vou dar oportunidade. Mas eu gostaria de ver o Gabigol recuperado, com treinamento, com os músculos preparados, pode ser jogando lá na frente com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Gerson. O Gabigol entrou na maioria dos jogos, porque o Arrascaeta se machuca também. É um outro problema que o Flamengo teve. O Tite não consegue repetir o time também pelas lesões todas que aconteceram. Sim. São várias. E não é só o Gabigol. O Gabigol é um assunto agora nosso. Mas vários não têm esse melhor condicionamento. O time cai de produção. Aí a conta vai no treinador. Volto a dizer, não estou aqui passando o pano, não. Ele erra também. Mas ele tem muitos problemas. Muitos. Eu acho que tem dois pontos que eu tenho muita dificuldade de compreender, assim, deste trabalho como um todo, dessa comissão como um todo. Primeiro que eu acho que o Tite e a comissão como um todo cuidaram muito mal, tanto fisicamente quanto emocionalmente, dos jogadores que acharam que não iriam precisar. Sim. Isso vale para o Lohan, isso vale para o Gabriel, isso vale para outros que a gente pode citar aqui. E a outra coisa é a questão do equilíbrio. Se o Tite é um treinador tão marcado pelo equilíbrio defensivo e ofensivo, no Flamengo isso não existe. Não existe. O número de gols que sofre, assim, por estar na mão do Tite, de ser... É alarmante. É alarmante. E na explicação sobre o Gabigol, fica parecendo o pai que está poupando, né? Assim, poxa, eu não vou colocá-lo se ele não está 100%, contra o Vasco ele já sentiu, eu preciso ter essa preocupação. Ok, mas essa preocupação me parece um pouco especial quando se trata do Gabigol, porque eu não sei se o De La Cruz tinha condição de jogar contra o Vasco. O Arrascaeta jogou 2 seguidas. Entendeu? Aí... Em tese, o De La Cruz estava sendo preservado nesse jogo contra o Vasco para estar à disposição e com condição de jogo contra o Peñarol. O Arrascaeta começa no banco. É que o Luiz Araújo eu disse Vasco, mas é o Peñarol. Você já pensou no Peñarol? Ele não estava bem. Ele estava abaixo, muito abaixo. Ele estava muito abaixo. Eu estou falando do próprio Peñarol. Pô, mas eu preciso ganhar, estou em casa, aí é ele. Não, então é ele, é o De La Cruz, um cara diferenciado. O que o Tite não vê no Gabigol. Para colocar mais ou menos, para bloquear voltando de lesão, para não sei o quê, ele não tem esse... Ele não tem essa confiança. Tem no De La Cruz e não. E tem nos outros, tem no Arrascaeta, tem no Gabigol, tem no titular absoluto do time dele. Aí, quando ele está com algum tipo de problema, eu poupo
para cuidar e recuperar, porque eu preciso dele naquele jogo. Sim. Tanto é que ele não vai no jogo contra o Vasco, segura, Pensando no Penharol. Ele segura o Arrascaeta no banco. Entra porque o Carlinhos machuca no jogo contra o Não, Vasco? acho que o Luiz Araújo machuca. Desculpa, o Luiz Araújo machuca. Que, na minha opinião, não era para colocar, não. Podia ter colocado o Matheus Gonçalves. Tá entendendo? Porque o Arrascaeta, ele até sai no final do jogo. Sim, sai de novo. Mas desgasta pro jogo mais importante, que era contra o Penharol em casa. Quando ele saiu naquele jogo do Vasco da Gama, ele saiu puxando a perna. Aquilo me chamou muita atenção. Porque não era previsão dele jogar 1 hora naquela partida. Enfim, são não muitos é um ano brilhante do planejamentos Arrascaeta também, que não foram cumpridos e outros que para o foram mal Flamengo, feitos. E agora a gente vai ver onde vai desembocar tudo isso. A gente vai voltar a falar de Flamengo quando for falar aqui da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem um jogo em especial que acho que talvez faça a gente reolhar para o alto da tabela, Pascoal, ou não chega tanto. O Internacional venceu o São Paulo com time misto, pensando em Libertadores da América, mas o Inter ainda com jogos a menos vai embalando ali uma sequência de vitórias e pode ser, se vencer um jogo atrasado aí, que já brigue ali num G4, já fica diferente o negócio, hein, Pascoal? Mas a gente já tem ressaltado o trabalho do Roger no Internacional há algum tempo, né? Porque o Roger pega nada... pega o time sem nenhuma alternativa de jogo, né? E emocionalmente pega um time completamente abatido. E aí o Roger tem que tentar resolver primeiro ele tenta resolver a parte tática, e aí com o tempo que tem, por exemplo, naquela parada que dá para a Copa América, ele tenta recuperar o emocional do time, mesmo tendo jogos a realizar naquele período. Então, para mim, o trabalho do Roger, se você pegar o Roger nessa temporada, o Roger tem que ser destacado como um treinador do período completo. O período dele do Juventude, desclassificando o Internacional, inclusive 2 vezes pela Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho, pega o Internacional e acerta o time com alguma dificuldade, mas depois acerta o time e aí consegue esses resultados que a gente está vendo aí. Eu acho que o Internacional está brigando para estar entre aqueles que irão disputar a Libertadores da próxima temporada. Agora, a gente vê o Internacional jogando diferente, né? A gente vê o Internacional com os zagueiros melhor colocados, com um volante na frente dos zagueiros, com a saída de bola um pouco melhor. O Thiago Maia dá um sentido maior de organização para a saída de bola do time do Internacional. Quem? Thiago Maia. Quem? Thiago Maia. Ah, tá. Tá bom. Thiago Maia. Você escutou o que eu falei? É que eu acho que teve alguém que criticou Thiago Maia, Thiago né? Maia. Não lembro quem foi direito. Você lembra, Mauro? Não pertence ao clube. Aí com o Thiago Maia fazendo um belíssimo trabalho, com a volta de jogadores que estavam machucados, e o Internacional ganha esse jogo do São Paulo com 2 contra-ataques que o São Paulo doa os passes para os jogadores do Internacional. E o Internacional tem sido dessa forma, né? Tem sido eficiente nessa base do contra-ataque e consegue fazer os gols e ganhar a partida da equipe do São Paulo. E fica aqui uma ressalva também para o São Paulo, para o professor Zubeldia, hein? Se der esse tipo de mancada contra o Botafogo, um abraço pro gaiteiro, hein? Porque o time do Botafogo ainda é mais rápido que o time do Internacional. Não justamente para isso? Mas o problema do São Paulo tem sido recorrente perder a bola. E quem perde uma bola é o Lucas num gol. O Zubeldia fala dele depois do jogo, né? Perdeu uma bola dessa de contra-ataque pro Botafogo, o Botafogo vai lá dentro do gol do São Paulo molezinho, hein? Facilmente. Não importa se é no Morumbi, se é no Tapetinho, onde quer que seja. Porque é um critério de eficiência que tem o time do Botafogo. Então, eu acho que o Botafogo também ficou de olho neste jogo para ver onde pode explorar, de que forma pode explorar. O São Paulo botou o time reserva. O Lucas pediu, né? Pelo que eu ouvi na rádio. Lucas já começou a jogar. Não, mas disse que ele pediu, que a ideia não era que ele jogasse, ele estava afim de jogar. Isso eu ouvi de reportagem da rádio jogar, e tal. É verdade, ele queria jogar. Participa do primeiro gol, é dele o passe pro Luciano, né? E aí é infeliz naquele último. Agora, assim, o Inter, né? A gente até um programa passado, agora o Grêmio ganhou, a gente colocou a pontuação, diferença do Inter pro Grêmio e a gente compara isso porque sabe que lá no Rio Grande do Sul eles ficam olhando um para o outro. Todo dia tem Grenal. Todo dia tem Grenal e o Colorado passou pelo mesmo problema do Grêmio e está na frente. Agora, tem muito jogo ainda pro Inter, gente. Tem muito jogo. Tem Grenal.
Tem Flamengo fora de casa, tem Corinthians fora de casa, tem Botafogo em casa, tem Fortaleza fora. O Flamengo acho que é em casa, né? Na casa do Na Flamengo. verdade, é dentro e fora, né? Porque não se enfrentou nem no primeiro turno, nem no segundo ainda. Tem dois jogos. O Mauro tá esperando para saber quem vai ser o Do campeão primeiro do turno, exatamente. Tem fora e dentro, exato. Então, assim, tem jogos assim muito grandes. Mas ele tá grande, né? Ele também tá grande. Então, vai ter muito jogo e, assim, ele pode influenciar muito nessa tabela, porque ele joga, eu acho que ele só não vi aqui contra o Palmeiras, que eu acho que já fez os 2 jogos, Pascoal. Contra o Palmeiras? Sim, fez os dois. Palmeiras já fez. Foi em Barueri, Ganhou em Barueri. Mas dos que estão lá em cima, ele joga com o Botafogo, ele joga com o Fortaleza, ele joga 2 vezes com o Flamengo, ele faz um Grenal, então tem essa... muito, muito empolgante, mas já é... Então o tal de Alan Patrick começou a jogar de novo, viu, Zinho? Voltou de lesão. Sim, Vamos como começar eu sei a que prestar você atenção. gosta dele, antes de te ouvir sobre esse jogo, vou ouvir seu amigo, seu parceiro. Vamos ouvir o Roger para ouvir a opinião do Zinho sobre essa partida. Eu já usava uma plataforma semelhante da que o Kudê usava, né? Então isso foi uma fácil adaptação, né? Mas o que eu busquei trabalhar foi em cima muito das compactações e tornar o time um pouco mais vertical, tendo a posse como meio, não como fim, né? E buscar trabalhar algumas dinâmicas que nos dessem a possibilidade de conseguir chegar no gol adversário, mantendo a consistência defensiva que o Internacional já tinha. O Internacional no Campeonato Brasileiro já era o time que sofria poucos gols, né? Então, automaticamente você tentar buscar se expor um pouquinho mais, né, sem perder a consistência defensiva. Eu acho que vem funcionando. Nos últimos jogos foram muitos gols, com poucos gols sofridos, né, que demonstram o equilíbrio e o sucesso até esse momento. Aí, Zinho, falando do jogo, de como ele pega o Internacional e do que constrói em cima do trabalho anterior. Eu fico muito feliz porque eu vejo o Roy, eu joguei com ele, né, é meu amigo particular, é uma pessoa maravilhosa, um cara do bem. Se fizer substituição, se o time não jogar bem, se ele perder um pouco, eu vou aqui falar normalmente, respeitosamente, mas assim, fico muito feliz, porque é um cara que inicia a carreira e, de repente, ele perde um pouco do espaço. Sim. Volta num Juventude, faz uma campanha muito boa, né? E pega um desafio muito grande, porque ele tem uma identificação muito grande com o Grêmio, claro. Não tem jeito. Isso acontece para alguns atletas, ex-atletas, né? Outros conseguem circular. Mas tem uns que têm muita identificação num clube, fica muito marcado. É complicado. Você vê o Rogério Ceni, o que sofreu e ainda vai sofrer quando pegar um time que é rival Renato do São Grêmio. Paulo. O Renato. Enfim. Mas é muito competente, estudioso, um cara que se preparou para a profissão, para a carreira, né? Ele foi para o Internacional porque ele olhou para o elenco do Internacional e viu um elenco que possibilitava ele desenvolver aquilo que ele se preparou para fazer. Então é muito legal ver a recuperação do Inter, ele no comando. 41 pontos, não é, presidente? 41. Então, e legal... Tem com 2 rodadas a menos. 2 a menos. Não, Claro, tem que ganhar, mas está ganhando. Não, estaria... E Vai jogando fazer bem. mais um jogo E eu agora fui ver, contra o só para te Bragantino, passar, meio de presidente, semana. assim, Claro. ele jogou ontem com um garoto do lado, né, o Gustavo, e o Wesley. Gustavo fez o gol. Gustavo Prado e o Wesley. E o Alan Patrick como meia central, como a gente Gosta gosta de ver muito. ele. E o Ener Valencia no banco e o Borré como atacante. Sim. O Ener Valencia entra depois. Sim. Então, assim, ele está Tem sido assim, administrando. o Ener Valencia tem entrado. E o Thiago Maia fazendo gol, chegando à frente. O Fernando, de repente, fica um pouquinho mais como volante, mas tem Bruno Henrique no banco. Então, ele tem que fazer uma gestão de um elenco que tem jogadores que são cascudos. O que ele não abriu mão foi do primeiro volante, o cara da frente da zaga para impedir o ataque do A nota adversário. ruim do jogo, tá? Eu fiz até aqui, porque acabei de receber a nota do Internacional. O mercado ontem sofreu uma fratura, havia suspeita de uma ruptura ligamentar e foi confirmada agora. Ele tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai ser submetido a uma cirurgia. A gente sabe que esse tipo de tratamento, infelizmente,
infelizmente, tira o jogador de 37 anos do restante da temporada. Então, assim, um abraço, boa recuperação ao mercado e é um ponto para ser olhado, né, pelo Roger agora. Ele é um dos líderes do grupo, né? Não. Tinha feito um gol bonito demais esses mais dias. bonito da carreira mais dele, bonito né? da carreira. Agora, é bonito, assim, o Roger é gentleman, né? Ele é um cara educado ali Muito, em tudo. Além sempre de foi entendido e tal, culto. Eu acho legal quando ele aponta assim, ó, o Inter já era muito bem defensivamente. Quer dizer, ressaltando O trabalho do Cudê. do Cudê. E realmente o Inter... Pascoal não concordo. Eles não gostam do Cudê, mas eu digo o Roger, porque às vezes o cara não precisa falar isso, ele passa batido. É isso, ele fala ainda só mais dos depois de gols. tanto tempo, né? Ele fala só dos gols que o time está sofrendo nos jogos dele. Eu só estou aí 4 jogos, 5 jogos, sofremos isso, sofremos... Não, ele falou assim, sempre foi. E isso é uma verdade. No Campeonato Brasileiro, o Inter só foi mais vazado que o Palmeiras. Que o Palmeiras tem só 19 gols e 2 jogos a mais, o que mostra a consistência do Abel Ferreira com o Palmeiras. São 5 vitórias consecutivas e baliza 0. Baliza 0, então. Sofreu 19, o Inter acho que 21, se eu não me engano, a Dani conforme. O Inter 21, 21, exatamente. Com 2 jogos a mais, ok. Mas assim... Palmeiras muito bem nisso, mas também o Inter, porque depois desse 21, o próximo é 28. Cara, era exatamente isso que eu estava olhando. O próximo é o Botafogo, que é o líder do campeonato, que já tem 25, 4 gols a mais. Então é uma bela consistência. Essa história de administrar, tudo bem que o Ener Valencia não tem sido feliz, mas tem um peso. Você chegar e falar, cara, vai pro banco, vai jogar o Borré, não vai você. O último jogo ele entrou, o torcedor fica cornetando, mas muita gente estava com uma faixa lá até pedindo o gol do Ener Valencia, aplaudindo. Ele tentou uma jogada, porque aí entra... Eu vi você comentando esses dias o jogo, o último jogo que você comentou, que o cara perde a bola e perde a... Acho que foi o Flamengo mesmo, né? Perdeu a bola lá, o volante. Sim, o Pulgar. Você fala, perde a confiança para fazer as coisas, etc. É a mesma coisa o atacante, ele está doido fazer o gol. Então tem jogada que é para passar agora, o Ener entra e quer driblar e fazer. Aí o companheiro do lado tem que entender que ele está precisando sair dessa seca para voltar a ser titular. Eu acho que ele é um grande jogador, um dos grandes reforços do futebol brasileiro esse ano. Agora, não é boa fase, mas o Roger com esse jeito todo... Aquela dupla ali tá encaixadinha agora, hein? Aquela dupla Pascoal, ali. Né? Rapaz, tá bom o negócio pro lado da Internacional. Gente, só para fechar aqui o lado do São Paulo, né, que tem um jogo decisivo contra Andrei teve o Botafogo sua noite no meio de ruim semana. também. Como é que cantaram no Morumbi, Pascoal? Quarta-feira. Na hora que o Lucas foi dar entrevista no final do jogo, o pessoal estava gritando lá, quarta-feira, Libertadores, virou obrigação. Não é 3-1 tá tudo bem, a gente aceita aí. O Pascoal gosta. Olha o Morumbi ecoando aí. É um apoio, é uma pressão, é tudo junto, né, Pascoal, esse canto aí? Não, isso aí é só pressão, tem apoio nenhum. Não? Tá isso aí é só pressão, porque é perder o jogo, isso aí é só pressão. É pressão de que a Libertadores é o objetivo. O São Paulo traçou isso de maneira muito clara, né? Do aspecto de... não é mole não, Libertadores virou obrigação. A direção do São Paulo traçou o plano muito claramente. Né? O objetivo é a conquista da Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro... Eu fiz a diferenciação para o Flamengo lá no papo anterior. Isso. A classificação do Campeonato Brasileiro é o que dê suficiente para o São Paulo se classificar para a Libertadores também no próximo ano. Por isso que essa derrota não cai bem. Sim. Porque o objetivo era ficar próximo ali. O São Paulo até não está muito longe. Tem 44 pontos, está um ponto do Flamengo. O São Paulo não está muito longe. Só que o Internacional colou nele. O Internacional está 3 pontos atrás dele com um jogo a menos. Dois jogos a menos. Então, o que a torcida ficou nesse aspecto quarta-feira tem que resolver contra o Botafogo. É mole resolver o jogo com o Botafogo? Claro que não. É muito complicado jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem um baita time, tem um formato de jogo muito definido. O São Paulo tem que estar com o time muito descansado, até no aspecto físico, do enfrentamento físico, como disse o Zinho do Flamengo, contra o Peñarol. É a mesma coisa. O Peñarol parece um furacão jogando em casa. É uma tormenta. Você vai ver o Peñarol jogando contra o Flamengo. Você vai ver o Botafogo... Mas o São Paulo tirou alguns jogadores... Entraram no jogo, Caleri, só começou William, com 2, Bobadilha e Lucas. Mas aí entrou alguns titulares no jogo. Sim. Mas o Botafogo tirou 6 também. Tirou 6 também. 6. Mas é que na defesa do Botafogo, você pode tirar, que você nem sentiu falta. Porque os caras que entraram jogam mole no time do Botafogo. O Adrielson entrou, né? O Adrielson começou jogando. E vai jogar, porque o Baixo foi suspenso. Suspenso, né? Suspenso.
Vamos ouvir o Zubeldia para a gente fechar esse assunto, já que a gente está projetando aqui esse São Paulo e Botafogo, o mando do São Paulo que conseguiu segurar um 0-0 no Newton Santos. Fala, Zubeldia. Nós sabemos o que representa a Copa Libertadores. Todos, eles, jogadores, staff, dirigentes, torcedores e eu. Muy importante Copa Libertadores. Hasta el momento el equipo viene compitiendo bien. Tenemos el deseo, la ilusión, la fe de que podemos llegar lo más arriba posible en este torneo, ¿no? Después es un mata y mata de 180 minutos, nos quedan 90 minutos acá en casa, sabemos que somos muy fuertes acá. Y bueno, por supuesto que la energía en esta semana va a estar puesta toda en Copa Libertadores. Então, só complementando para fechar, claro que o Zubeldia sabe, ele já entendeu o que é o São Paulo na Libertadores. Agora, Lucas, Caleri, aquele recado vale para eles também, porque são os craques que precisam decidir. Então, assim, você vê, o cara não tem coragem de xingar o ídolo. Sim. Vai pro técnico. Vai tomar suco de caju só o técnico. Mas o cara não está feliz com aquele ídolo ali. O Lucas também, desde que chegou, foi aquele estardalhaço, Copa do Brasil. Ele é o diferenciado. Ele tem que jogar mais. Ele teve uma o Caleri queda, perde um gol lá que é decisivo. Mas o Caleri é decisivo. O Caleri é ídolo. O Caleri é artilheiro. Falta um gol, não sei, para empatar. Mas se não classifica agora, o cara vai lembrar que aquele gol faz falta. Então, esses caras têm que dar uma resposta agora. Não era gol do Caleri perder pela qualidade do Caleri. E o Lucas jogar mais bola. Porque o time precisa principalmente desses. E não precisa jogar com 3 zagueiros, né? Porque senão sobra para o técnico também. Quando que ele chegou era tirou o maravilhoso. terceiro zagueiro, o São Paulo melhorou no segundo tempo e igualou o jogo. Mas é igual o Palmeiras fez, quando o Palmeiras jogou com 3 zagueiros. Quando tirou o terceiro zagueiro, igualou o número de jogadores no meio campo. Mas isso aqui eu não quero... me trata melhor, né? Eu não quero dizer que eu tenho razão nenhuma, mas eu disse para vocês aqui, com 3 zagueiros não acho legal. É verdade, a gente falou disso antes do jogo. Vai perder sentido no meio campo. Chamar o ataque já para dentro. Joga com 3 volantes. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda bastante. Vocês vão resolver no intervalo. Tá reclamando que não tem café aqui, que a Simoninha não tá aqui para trazer um whey nem nada. O outro já tá falando lá de Palmeiras que vai ser depois do intervalo. E tem isso aí também. Quem é que vai jogar? Vai ter pressão do Fortaleza na casa do Corinthians ou já não dá mais? O Timão está na próxima fase. Tem que jogar, né, Pascoal? É melhor jogar. De olho nas Américas, aqui estamos nós e tem um confronto brasileiro na Sul-Americana que vai ser bom de acompanhar. O Fortaleza fez um jogo no final de semana para dar moral, para olhar para alguns jogadores de maneira diferente. O Marinho fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do Fortaleza e agora encara o Corinthians, que tem uma vantagem expressiva e também está num momento de confiança em alta. Deixa eu saber do Vlad Bianchini onde ele está. O bandeirão tá bonito aqui, mas vai aparecer o Vlad para trazer as informações pra gente deste jogo de hoje. É o hotel do Fortaleza aí, Vlad? O pessoal já chegou, né? Tá tudo certo com você, amigo? Exatamente. Boa noite. É isso, Dani. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. Eu estou aqui em Guarulhos, no hotel onde o Fortaleza está hospedado. A delegação do Lion, que chegou por volta das 16h45, popular 15:05 da tarde, treinou no período da manhã no PC. Receberam uma grande festa da torcida no aeroporto, que acredita muito na classificação. Fizeram o famoso Aerolion. Então o pessoal recebeu aquela moral, aquela energia positiva da torcida para buscar essa virada contra o Corinthians. O desembarque aqui foi muito tranquilo, poucos torcedores. O pessoal chegou, nesse momento eles estão jantando. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma entrevista com o Breno Lopes para falar a respeito desse jogo. E a gente vai ver a expectativa dos jogadores para tentar essa virada histórica. Seria para o Fortaleza se conseguisse na Neoquímica Arena. Para esse jogo, o técnico Vojvoda terá os desfalques do Santos, goleiro reserva, que está machucado, também do Bruno Pacheco, com uma tendinite no joelho, do Moisés e também do Lucas Sacha, com problema na panturrilha. O Lucas, que é cria do Corinthians, foi campeão da Copa São Paulo de 2009 pelo Timão, mas nunca atuou com a camisa profissional. Ele no primeiro jogo atuou como titular, sentiu uma lesão durante a semana, não vai vir para o jogo. Fortaleza que como mandante nos últimos jogos não vem bem, viu, Dani? De 5 partidas, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Volto com você.
Boa, Vlad. Informações pra gente aqui. Beijo pro Vlad, boa sequência de trabalho. E do lado do Corinthians, a notícia boa pra torcida é que Memphis Depay não teve lesão confirmada. Sentiu o tornozelo ali depois do jogo do final de semana, deu uma puladinha, saiu contra o Atlético Goianiense machucado, mas não é nada grave, não há lesão constatada. Está à disposição, Pascoal. A gente está vendo aí a imagem dele na hora que ele entrou, né, no jogo, arena lotada, muito expressiva a estreia. E o Yuri também fez uma boa partida. Dois times com confiança, se a gente olhar o final de semana, né, para a partida que chega. É interessante a gente falar do Yuri Alberto, que fez um bom jogo, né? Fez. Foi muito aplaudido na hora que faz a jogada do gol do Romero. Ele foi aquele jogador muito participativo. O Romero é aquele jogador que na arena do Corinthians faz toda a diferença. Eu sei que o Corinthians tem alguns jogadores que podem entrar nessa função que faz o Romero. O Thales Magno, para mim, é mais jogador do que o Romero. Só que o Romero, na arena do Corinthians, ele tem o perfume que a bola gosta. É impressionante como a bola para nele, ele finaliza, a bola vai no gol e ele realiza. O Romero tem esse encontro com o gol na arena do Corinthians e isso deve ser levado em consideração. Agora fica aquela pergunta, né? O Corinthians está muito interessado e pensativo a respeito do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou no Campeonato Brasileiro, esse jogo aí contra esse que a gente está mostrando aqui, contra o Atlético Goianiense. Ganhou bem. Sim. Ganhou confortavelmente. O jogo começou meio que enroscado, mas depois o Corinthians consegue, com um gol marcado, o primeiro gol, superar o seu adversário. Ponto. Mas ainda não saiu da zona do rebaixamento. Não. Os resultados da rodada foram muito ruins para o Corinthians. Agora tem um bolo ali dos 28, né? Tem um bolo dos 28, como diz o Mauro, para ficar entre os 4 serão 6. A minha cabeça ficou com um empate entre Fluminense e Botafogo. O Fabrício falou assim no meu ouvido, não, o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu. Eu simplesmente apaguei o gol no finalzinho, que fez toda a diferença para o líder do campeonato. Isso, exatamente. Então, o Corinthians ainda está numa zona perigosa. Eu imagino que o time foi tão bem no primeiro jogo que não deve sofrer muitas alterações, né? O próximo é um clássico, né? Hã? O próximo jogo é o clássico. Brasileiro, né? Sim, o clássico. São Paulo. Em Brasília. São Paulo e Brasília. Em Brasília, tem que guardar o Memphis pro clássico. Não tem que usar ele aí, usar os 15 minutos, 10 e tal. Ele tem não que botar para jogar achando jogo. que ele tem que decidir esse jogo com o Fortaleza. Eu acho que ele veio para decidir para o Brasileirão. Esse jogo aí... Se fosse para escolher? Não, esse jogo aí o Corinthians nem acreditava no que aconteceu em Fortaleza. Podia ter voltado com 4-0, voltou com 2, foi muito bem, etc. Podia ter resolvido. O Memphis está aí para ajudar, ok, mas ele está começando, esse negócio foi no tornozelo, mas ainda tem problema muscular, ele precisa correr mais para ver se vai aguentar. E ele veio para ajudar nos 11 jogos, né, que faltam para o Corinthians. 11 agora. 11 agora para o Campeonato Brasileiro. 27. Então, assim, começa sem ele, vê como é que está o jogo. Ok, tá 3-0 para o Fortaleza, eu preciso, não é possível e tal. Tá levando aquele susto que, como levou contra o Bragantino, vai lá e usa o que tem, Carrídio, ele. Mas para começar, eu não faria isso, não. E só um detalhe. No começo, quando a gente estava falando de pressão, que o Tite falou dos outros times, nós comentamos aqui. Todo time tem pressão, guardadas as proporções. Porque todo time tem gente apaixonadíssima por ele. Um torcedor do Fortaleza acabou de tatuar Marcelo Paz na testa, que ele pediu um autógrafo do Marcelo Paz, grandiosíssimo CEO. Então, não estou falando de jogador, de Rogério Ceni, do técnico, do Marcelo. Ele saiu na saída do jogo com o Bahia, 4-1, ele foi lá, pediu, o Marcelo assinou na testa, ele foi e tatuou o Marcelo Paz. Então você vê, é paixão, é qualquer clube, gente. Todo time tem alguém muito apaixonado e que faz lances assim, que poderíamos chamar de inusitados. É corajoso, né? Não, o Marcelo Paz realmente mudou a história do Fortaleza, merece todas as homenagens, mas essa eu achei ousada. Tá tudo aqui, né? Aquela tatuagemzinha aqui assim. Fecha aí, Zinho. Você tem, não, aqui eu não tenho, eu tenho Não, assim... Fecha aí. É melhor jogar, né? Como diz o Pascoal, é melhor jogar. Tem uma vantagem muito boa o Corinthians, até para poder administrar esse grupo. Tem o clássico contra o São Paulo, precisa ter um time inteiro contra o São Paulo. Sim. Eu não sei qual o time que o São Paulo vai levar. Os dois já saberão, Zinho, se estão dentro ou fora das Copas. Sim. Sim. O Ramon Dias ganhou opções. Esse jogo contra o Fortaleza, que na minha visão o Fortaleza era muito favorito,
Eu quebrei a cara e eu não tenho vergonha de falar isso. Falei isso no programa ontem e vou falar aqui, né? Que a gente está liderando a audiência aí, como sempre. Então, tipo assim... Sem whey, hein? Essa foi sem whey. Não, mas é verdade. Então, assim, eu não colocava o Corinthians como favorito. Era a minha opinião. Né? Fortaleza assim, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Em casa, o Fortaleza em casa, com todo mundo, eu dava o favoritismo ao Fortaleza. Corinthians, gigantesco, não se duvida do Corinthians, consegue uma vantagem enorme. Mas também não vai para a arena amanhã achando que assim, está resolvido. Ó, o Vampeta que jogou no Corinthians falava assim, ó, os caras vieram, hein? Então aí, vai ter né? jogo. Eles já estão concentrados. A galera do Fortaleza já está aí. E o treinador do Fortaleza, o Vojvoda, ele ganhou de 4-1 do Bahia, poupando alguns jogadores. Sim. Então, ganhou de 4-1 passeando. Ou seja, ele está acreditando sim na classificação, porque senão ele fala assim, opa, vou me prender agora no Brasileirão. Olha aí o que a torcida do Fortaleza fez. Isso aí é a saída Então, de Fortaleza. Fortaleza vem forte. Embarque. Mas eu tô com o Mauro, hein? O Memphis de início, eu acho que ainda não é. Ainda não é, não. Ainda não tem. Ainda ele não tem. Muita gente para usar lá. Não tem suporte. O Carrijo entrou bem. Não, mas tem o Romero, tem o Yuri, tem o Thales, pra você escolher 2. É isso, é o que o Zinho falou. Já nessas. ganhou muitas opções o Ramon. né? Então o próprio Coronado está jogando bem. Exato. Ele entra nesse jogo e entra bem, e jogou bem contra o Fortaleza. Sim. Né? Terça-feira. E vamos dar moral pro Romero, hein, cara? Tem que dar mais moral para esse Romero, cara. Ele falou isso depois do jogo, Tem que dar mais né? moral Tô pro Romero, já cara. 7 anos aqui, ninguém me coloca faz no time gol, ideal. o cara tá sempre ali. No momento difícil do Corinthians lá atrás, com o Mano Menezes, ele que se salvou. No ano passado ele salvou o Corinthians. É o estrangeiro com o maior número de gols do Corinthians. É o artilheiro da Arena Corinthians. Tem 15 gols esse ano, apenas 2 menos do que o Yuri. E ele falou, ninguém me escala no time titular, nem vocês jornalistas, nem torcedor, mas eu tô aí ajudando. E aí o torcedor gosta dele. Romero e Marinho. Quem será que vai fazer a diferença amanhã? O Marinho passa por alto e baixo também. Agora tá numa fase boa, né? Se depender pelo menos do olhar pro último jogo. Olha, saiu o Fernando, entrou o Fernando. Substituição no Cruzeiro. Fernando Seabra não é mais o treinador, o Diniz já foi anunciado, Mauro. E aí, assim, acho que pensando não só nessa temporada, escolheram um momento em que não há risco na Copa, pelo menos é o que se espera diante de uma vantagem construída fora de casa grande, mas olhando para o brasileiro ainda, querendo beliscar um G4, essa troca agora para você é nesse sentido? E ontem foi significativo, a rodada significativa, porque se o Cruzeiro vence, com derrotas de Bahia e São Paulo, o Cruzeiro já estaria ali encostando, pensando nisso aí. E aí pesou. Olha, ele sempre foi discutido. Quando começou, a gente elogiou muito o trabalho do Seabra. E é muito legal ver, né, um novo técnico aparecendo, de uma nova safra aí e tal. E ele chegou lá e foi muito bem. Antes do Cruzeiro se reforçar, acho que o Zinho, o Pascoal, falou muito nisso, os que estavam lá já deram uma arrancada. Sim. E foi com o Seabra. Tanto é que houve aquele papo do presidente, põe lá os caras e tudo e tal. Mas esse número de derrotas, esse aproveitamento caiu agora numa reta final e numa reta meio decisiva. Fez um grande jogo pela Sul-Americana, fora de casa, ganhou de 2, podia ter ganhado de 4, mas pesou isso ontem. Aí eu vi o torcedor do Cruzeiro hoje meio dividido. Pô, mas se era para tirar, que tirasse logo antes da data FIFA, para outro trabalhar. Porque, na realidade, depois daquele jogo muito surpreendente, muito bom do Cruzeiro contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, que a gente errou aqui, né, dando favoritismo todo pro Botafogo, e o Cruzeiro foi lá, deitou e rolou, a partir dali, puxa, foi jogar com Vitória em Cariacica, aí começou a cair, aí perde o mando de campo em casa também, o que não tinha acontecido ainda, né? Perdeu um jogo em casa. Enfim, então esse percentual caiu. O São Paulo reserva. E tudo isso foi desagradando e aquela história da reta final. E agora eu fico com ele chega com a gente, não chega? Agora, o que vai fazer o Diniz de hoje? O Pascoal está dizendo aí de hoje para... O Pascoal fala que o Seabra já tinha caído, né? Mas só faltava anunciar a data, né? Depois demorou até, né? Daquela declaração para agora. Agora, não dá de hoje para quinta-feira o Diniz, falar para o Cássio sair jogando com os pés. Não é o forte do Cássio, hein?
Ah, mas ele dá um lançamento pro Muito Caio bom, Jorge. muito bom. Você viu que bola que ele deu pro Caio Jorge? Muito bom. O Caio Jorge fazer o gol e o que ele pegou? Sim, mas pegando, lógico, ele é monstro. Eu tô dizendo para sair ele daquele... pegou ontem, ele fez pelo menos umas 5 ou 6 defesas daquelas de desequilibrar, né? E o Walter pega a bola mais importante no final do jogo, né? Quando faz aquela defesa no final do jogo, aí Mas você tira gostou, qualquer... Pascoal, Hã? da contratação do Diniz nesse momento? Você acha que... Não, eu quero saber se você gostou da contratação do Diniz nesse momento. Que isso aí que está na tela agora é a gestão passada, né? Ah, então, assim, o Diniz eu acho chega o Diniz, entre copas... Eu acho o Diniz um bom treinador, mas para ele executar o trabalho, ele precisa de tempo. Porque o trabalho dele demanda tempo. Demanda tempo de entendimento dos jogadores daquilo que ele faz, demanda tempo para que os jogadores consigam executar dentro de campo aquilo que ele pede. A saída de bola, essa defesa aí, ó, essa defesa foi importantíssima e para mim salvou o time do Cuiabá. O Cuiabá não joga bem em casa, por incrível que possa parecer, ele joga melhor fora de casa, né? E acaba desperdiçando algumas oportunidades. Não sei se esse resultado para o Corinthians serve, né? Porque o Cuiabá fica mais um jogo sem vencer. O Fluminense também parou. E eu vou chamar a atenção para um time que está numa queda vertiginosa. E a gente não está falando. Quem? Red Bull. Sim. O Red Bull parou há algum tempo, hein? Está parado, o Red Bull precisa... Se o Red Bull não reagir, vai ter gente que vai passar por ele igual um furacão e ele não vai saber o que aconteceu. Ainda tem jogo atrasado contra o Internacional que vai ser disputado nesse meio de semana. Mas todo mundo tem jogo atrasado com o Internacional. Não, mas eu digo assim, o momento é péssimo, porque o Internacional reencontra o seu caminho, reencontra a solidez com o Roger, tem um número expressivo de vitórias seguidas e o Red Bull está nesse momentinho que não é muita coisa boa, boa, para né? retomar do Fernando Diniz, ele precisa de tempo para os jogadores entenderem, precisa de tempo para que o trabalho seja executado. Se essa for a visão do Cruzeiro, ótimo. Eu sei que tempo no futebol... É ganhar agora. Quanto tempo leva cada treinador, Mauro, que você falou? 5 meses? Zinho. Quanto tempo vão dar para o Diniz ensinar ali? Sai com o pé aqui, começar a jogada construindo, no zagueiro... Se contratou... Sabe o que esperar, né? O Dracena, o Paulo Pelaipe, o É uma excelente gestão, né? Uma excelente comissão. São os caras que eu respeito muito. Trabalhei com o Alexandre, não, mas com o Pelaipe. Foi meu diretor no Grêmio, quando eu era atleta. E o Dracena, a gente jogou no Cruzeiro. E eu fui diretor dele no Santos. São os caras competentes, sérios. Eu, né, por conhecer eles... vou acreditar que eles, nos bastidores, nos treinamentos, nas viagens, no vestiário, detectaram que o Seabra não tinha condições de objetivar o que o Cruzeiro quer na temporada. O quê? Classificar entre os ou estar na pré-Libertadores? Seis. Não estou botando no G4. Uhum. G6, que pode virar um G7. Mas existe uma pressão da presidência para ter um nome de peso, né? Não, mas assim... eles são os gestores. E eu acho que o presidente, ele tem a voz de comando, mas delega a eles esse poder, porque são os caras muito competentes da bola há muito tempo. Sim. Então, eu estou acreditando neles, porque eu olhando para os resultados, o Cruzeiro está ali perto ainda para brigar por um G6. Eu não colocaria o Cruzeiro lá no início, no G4 do Brasileirão. Não, é 7º. Se ele entra numa pré-Libertadores, já é um grande resultado para um time que está sendo montado no ano. E brigando na Sul-Americana, praticamente eu estou com o Pascoal. Tem uma classificação muito encaminhada. Ganhou fora de casa do Libertad. Sim. Então, assim, eu estou acreditando que ali, no dia a dia que a gente não está do Cruzeiro... nos treinos, nas viagens, que eu fui atleta, fui diretor, a gente sabe que tem muitas coisas ali que está enxergando. O resultado, às vezes, acontece, mas não é o melhor desempenho, o ambiente não é o mesmo. Então, os caras estão ali e viram alguma coisa. Olha, a gente precisa trocar e trazer um cara mais cascudo, mais experiente, com um nome de peso, para com esse grupo que a gente montou, a gente conseguir os objetivos do ano e preparar já para o próximo ano. É isso. Então chega o Diniz para fazer esse trabalho aí. A gente vai fazer um intervalo. Foi pênalti ou não foi, hein? Aquele negócio lá entre Palmeiras e Vasco. Depois do intervalo, vamos responder essa pergunta aqui no clube. Aquele pênalti feijoada, é isso? Quantos times estão brigando pelo...
título do campeonato. No Brasileirão? 4 pra mim. Intervalo. 4 Só? Tudo? Segura o Bola de Prata aí, ó, os melhores da rodada 20. E olha lá, elogiei o Marinho, ele tá ali amarelinho já, melhor jogador da rodada eleito pelo Bola de Prata. Mikael, o Atlético Paranaense no gol, Fagner na lateral, a dupla de zaga tem Gustavo Gomes e Kaká. A lateral esquerda tem o Marcelo Hermes, do Criciúma, a gente está vendo ali. O Thiago Maia, do Internacional, abre o meio-campo junto com o Alan Patrick. O Garro aparece ali pela direita. E lá na frente, os 3 atacantes são o Luiz Henrique, Romero e Marinho. E Vojvoda é... Peraí, roda a vinheta que eu quero saber do que o Zinho tá rindo aqui já. Eu vou falar, viu? Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. O que passou? Não, tô rindo que o Vojvoda ele vai se virar ali pra fazer esse time aí. Só um volante. Pra esse time jogar Patrick, efetivamente. o Marinho pela esquerda, porque ele fez gol, foi bem pra caramba, joga pela direita, né? Mas aí tem o Luiz Henrique. Mas aí o Luiz Henrique muda de lado. Romero de centroavante. É ataque móvel, ó. É aqui, ó. Se É vira ataque aí, móvel. se vira aí. Oswaldo Pascoal, eu tô querendo te ouvir, tá querendo falar desse Palmeiras e Vasco desde o começo do programa. Chegou o seu momento, brilha, Pascoal. Não, o Palmeiras voltou a fazer um bom jogo, mesmo sem ter a velocidade pelo lado do campo. O Estevão faz muita falta para o time do Palmeiras. Não à toa, o Palmeiras está relacionando jogadores desse nível para tentar contratar. É difícil, mas está buscando. Aí o Ryan comete uma falha assim, incrível. Não? Ele consegue encaixar um passe que nenhum jogador do Palmeiras conseguiu ao longo do jogo. E aí não teve perdão, né? O Flávio Lopes, mesmo com a pressão dos 2 zagueiros, consegue bater e fazer o gol. O Vasco da Gama melhora na segunda etapa, quando consegue fazer as alterações, principalmente com a entrada do Coutinho. Felipe Coutinho muda completamente a trajetória do jogo, né? Ele é muito bom jogador. Nesses 25 minutos que ele fica em campo, ele consegue fazer realmente o time funcionar. Tem essa bola na trave do Veiga. Veiga que jogou como um meia pelo lado do campo, como diz o Mauro, meia construtor. E ele vem buscar a bola do lado do campo, vai por dentro. O mesmo do Felipe Anderson, que fez um bom jogo, mas para mim o melhor jogador da partida foi Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes foi o melhor jogador do Palmeiras. Acho que é o único do Palmeiras que está na seleção ali, que a gente acabou de mostrar. Não foi? Acho que é o único zagueiro. Eu acho que é o único do Palmeiras. Acho. Sim. Né? Sim. Foi. É o único. E aí o Veiga ali, Pascoal, você pode explicar melhor. Ele joga de qualquer posição ali, né? Para mim ele vai ser titular, a gente brincava não, a gente falava sério, eu e Zinho no domingo, né? Ontem, pode ser. Agora, com uma característica completamente diferente do Estevão, né? Domingo também. A gente trabalha domingo, Não sei se eles assistiram, né, Zinho? Então a gente repete aqui. Esse é o lance que vai dar toda a polêmica. Sábado à noite vocês estavam fazendo o quê? Vendo o linha de passe. Então eu trabalhei também, vocês viram. Esse é o lance da polêmica da bola na mão do lateral esquerdo do Palmeiras, né? Inusitado também esse lance. Eu não me lembro. É o lance de do ver o cara ir ao VAR. Feijoada? Não, uma hora é um bracinho, perninha, um pezinho. Não, mas esse aí, assim, eu não me lembro. Vocês se lembram de um lance que o cara foi. Não é que ele mudou de ideia, vou dar pênalti, não vou dar pênalti. Ele mudou de ideia com relação à falta. Eu não lembro disso, gente. Mas ele não é chamado por conta da falta, né? A minha compreensão e o que eu ouvi os comentaristas de arbitragem explicando sobre esse lance foi: você marcou uma falta, beleza. A gente aqui tá vendo que foi dentro da área. Só que, na nossa interpretação, há uma dúvida se efetivamente houve essa falta. Vem checar. E aí ele checa e, em vez de falar, foi dentro da área, vou manter minha decisão, ele fala, foi dentro da área, mas estou revendo minha decisão de falta, né? Uma coisa completamente diferente. A Renata estava conosco ontem, Ruel explicou, etc. Mas é óbvio que o Vasco já protestou, porque ficou estranho. Mas, segundo a Renata, ele estava correto. Não é para isso, para falar se foi falta ou não. Não, mas não. É porque aí se é dentro ou fora da área, ele pode dizer. Né? Querem ouvir o VAR? A gente tem o áudio do VAR. Muito bom. Eu queria muito isso ontem. Ouvir, pra gente continuar. A Renata explicou, a gente entendeu, mas é legal ouvir. Ô, Klein. Oi.
Tá? O lance é, o jogador do Palmeiras, ele tá protegendo a mão, se a bola não pega na mão, pega na nádega, pega no corpo dele, tá? Ok. Estava dentro da área. Ok, estava a princípio, aparentemente dentro da área. Ok, então eu vou ter que ir lá olhar. Ok, beleza. Tem que olhar, vai ter que vir olhar. Eu vou lá olhar. Ok, Mas então vai, então vem olhar. Me dá a câmera da linha. A5, em inglês, Não, A5. a 5 em inglês. A5. Isso. A5. Aparentemente está dentro da área. Ok. Isso, o jogador Assim, ó, o pé dele está em cima da linha. Pronto. Ok. Na hora do contato, para no... Tem um ângulo... Tem um ângulo Isso. de Tem um ângulo costa, lateral. eu consigo ver? Lateral. Do lado do Stanislau. Não, lateral. Vou te colocar uma lateral. A 8A, isso. Essa aí eu quero ver. Ok? Olha lá. Ok, ele está recolhendo esse braço. Perfeito. Perfeito. Ok, está recolhendo. Não é falta. Eu vou reiniciar com A bola lateral. no chão pro Uma imagem. Vasco, ok? Não, essa não. Não, bola já o goleiro. Bola ao chão com o Vasco. Perfeito? Bola ao chão. Perfeito. Eu goleiro. concordo com a sua decisão. Para o goleiro, tá? Porque é dentro da área. Dentro da área. Ok, dentro da área. Eu Não é e falta. o Zinho, a gente está divergindo aqui num negócio. Vamos explicar para quem está vendo. Explica o seu lado, o que você falou? Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o VAR tinha que se comunicar com o árbitro, é a minha visão. Eu não marcaria pênalti, tá? Tá, eu também não. Eu canso de falar aqui no programa, assim, não é toda bola na mão que é pênalti. Sabe? Porque ele está no movimento de salto e ele ainda encolhe o braço. Movimento, o cara sobe para cabecear, o cara tá no movimento, é um cruzamento, muitas coisas podem acontecer, a bola, o cara não esticou para tirar. Não. Né? Ele tá abre no para movimento, saltar e ele tenta encolher. Que não é nem o caso, eu acho que ele tá puxando ali, ele tá vindo com o braço, até concordo. Tá recolhendo o braço. Então a gente não marcaria pênalti, mas Não o marcaria- que te causou a estranheza? O que eu acho é que o VAR, quando ele vai falar com o árbitro, ele já está induzindo o árbitro a que não é falta. E não é a função do VAR. O VAR tinha que falar, olha, na minha visão, nossa, aqui, essa falta que você marcou é dentro da área. Ah, é dentro da área? Ele começa falando que a mão... Tá recolhida. Tá recolhida. Mas sabe por quê? Porque do ponto de vista da regra, se o VAR fosse apenas corrigir o posicionamento de fora Sim. ou dentro da área, Sim. ele não chamaria o árbitro de campo ao monitor. Não, mas ele só nem diria, chama. Ok, falta, foi dentro da área. Isso. Então, seria marcado um pênalti. Como o VAR entende que não houve essa falta, ele dá a entender que vale Mas uma aí revisão. a reclamação do Vasco procede. Abre um precedente. O Mauro falou ontem aqui. O cara tá de frente para o gol, tá entrando, aí tem uma falta e não. O cara simula uma falta, mas o cara deu a falta. E dessa falta sai o gol. Aí falou que o VAR não pode chamar. Mas não foi falta. Não, esse lance aí é assim, difícil. Agora, no final, a Você última entendeu o que eu fala... falei? Entendi. Sim. Fiquei em dúvida agora. Vou repetir. O cara simula uma falta e o árbitro cai na dele. Sim. E dessa falta sai o gol. Mas não foi falta. O VAR vai chamar? Não pode. Não, pode. Não, se a falta Se já houve teve... falta... Se a falta está marcada e ele deu sequência no lance, já está marcado o gol. Não, mas peraí. Se houve uma falta no início da jogada de um mas gol assim, ele e não o deu VAR a falta, o VAR não vai anular, chamar, pode. mas sai o gol. A gente já, inclusive, viu o gol sendo Não, anulado, se é a falta porque houve ofensiva, uma não a falta, falta de origem. Não, a falta assim. Por exemplo, mas se vai ele tivesse bater a marcado falta, essa então o VAR não vai o chamar que o Zinho ele. está dizendo é o seguinte: se essa falta foi marcada fora da área. Entendi. Essa falta foi marcada fora da área. Sim. Se no cruzamento dessa bola o Vegete faz o gol, o VAR não ia chamar. O VAR não ia porque dizer nada. Deu sequência e bateu a falta. Você está entendendo? Porque o árbitro tinha marcado a falta fora da área. O mais inusitado desse lance são os jogadores do Vasco aplaudindo quando ele vai no VAR, porque E depois os caras têm reclamando quando certeza. volta. Lógico, o cara não fala assim, tivesse confirmado. se ele achou que foi falta, ele vai lá só para olhar que agora a falta é dentro da área e vai dar pênalti. Aí todo mundo do Vasco pede para ele ir, aplaude quando ele vai, e eu estava na redação com a Renata Ruel e ela na hora falou, ele não vai dar nada. Ele vai ver que não foi falta. Eu falei, não, Renata, mas ele... E foi o que ela explicou depois do passe.
Eu falei, não, mas esse tipo de mudança de atitude eu nunca vi. Ela falou, é o que vai acontecer, aí explicou que estava na regra, que ele foi lá e é a última fala dele. Ele chega à conclusão, o árbitro, no VAR ali do áudio, não, então eu vou mudar porque não foi falta. Não foi falta e ele está recolhendo o braço. Entendeu? Mas isso aí ele fala lá, ó, o jogador aplaudindo, tá todo mundo falando, vai dar o pênalti e tal. Que é o que normalmente a gente vê, quando o árbitro vai lá para ver se foi dentro, foi fora. Mas ela matou na hora a charada e falou assim, não, ele vai mudar de ideia. Eu falei, mas não, aí isso eu fiz nunca uma vi. pergunta para Renata. Aconteceu. Se essa bola é na entrada, é de frente para o gol, o mesmo lance, ele recolhendo, o posicionamento que está o braço, mas é de frente para o gol, ele tiraria? Ele não daria? O certo seria retirar. Se ele retirou nesse lance... Mas a bola está indo na direção do gol. Mas se ele está com os braços buscando tirar o braço da bola... A verdade é que explicam a regra, etc e tal, mas cada árbitro tem um critério. Aí a gente fica sem saber. Outro árbitro faria o que neste lance? Ia lá e dava pênalti? Poderia ser. Eu marquei falta, achei que foi fora e foi dentro. A gente já viu o pênalti marcado. Mas eu acharia uma injustiça. O do Piton pelo Corinthians contra o América Mineiro, Mauro? O Piton tocou a mão para trás, foi o pior de todos. Agora, ele não marca, o CEO lá do Vasco, que vai reclamar, disse que ele foi convicto em marcar a falta, ele não foi. A Renata até acha, apesar que não tem a sinalização, olha lá, ele não é convicto não na hora da falta. Não. Que teria sido o assistente, só no áudio dizendo falta, entendeu? Mas a gente vê o lance por trás, o assistente não chega a levantar. Já vi pênalti ser marcado pior do que isso daí. Ele não levanta. A gente já viu vários serem marcados, né? Dani, aquele que o cara tá aqui numa disputa de bola, eu e você, ó a distância que a gente tá. A bola bate em um, resbala no outro, a mão tá aqui. Dou um chute, a bola pega no teu braço. Olha lá, o assistente não levanta a bandeira. A questão, mais uma vez, a gente vai cair no Eu acho que não foi pênalti, então acho que ele acertou em voltar lá e tal. Agora, acho que o Vasco tem toda a razão em reclamar, porque esse lance é muito... Vamos ouvir, então, muito a reclamação. Diferente. É muito diferente de tudo. Do Vasco. É diferente de tudo. Olha lá, o Abel embaixo ali está dizendo, a mão está junto ao corpo. Então não era para marcar nada. É educação, né? Vamos ouvir os dois, vamos ouvir o Santana e o Abel. Olha lá. O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção, veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão, e aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele, para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Em relação a esse lance muito específico, eu acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra. É a minha opinião só. Como o árbitro marcou falta, se o árbitro não marca falta, eu acredito que o VAR não vai chamar. Como o árbitro deixou passar e marcou falta, alguém do VAR disse, olha, eu quero que tu venhas aqui ver e analisar porque tu marcaste falta. O árbitro foi ver, analisou. E na minha opinião, volto a dizer, eu acho que ele seguiu a regra. A bola bateu na mão, correto, mas a bola está, o braço está numa posição natural e encolhido no corpo. Esta é a minha interpretação. Mas eu não sou o árbitro. Mas gosto muito que os árbitros sigam as regras. Como foi, por exemplo, no último jogo o Caio agarrou como último defensor agarrou o centroavante do Criciúma e, por exemplo, no jogo contra outros jogos, contra o Botafogo, não foi isso, é só seguir as regras. Não é? Estão 3 árbitros dentro do campo, mais um auxiliar, que é o 4º árbitro, e estão não sei quantos no VAR.
Portanto, eles têm que conhecer as regras de fio a pavio. E quando eles conhecem as regras de fio a pavio, só têm que seguir as regras, doa a quem doer, não é? Ou favoreça no sentido de seguir o que é a regra. É que tem Palmeiras e Galo também, né? No próximo sábado, é jogo grande. Como é que é aquele negócio, Pascoal? Nunca é o para trás mente. Não, nunca ninguém reclama do que passou, é sempre do que vai chegar. O jogo vai ser em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Vai ter show no Allianz, então o Palmeiras vai jogar. Gostou muito do gramado lá do Brinco de Ouro da Princesa. O time do Vasco melhora no segundo tempo, mas só tem um lance de perigo, aquela cabeçada no Vegete o jogo todo. Só um lance. O Vasco tomou o gol para começar a reagir. O Vasco entrou meio que blasé para jogar a partida contra o Palmeiras, que eles não estão aí, tá legal 0-0, tô bonito no pedaço, tô achando que tô bom, e isso aí não vale a pena. O Vasco não é isso que a gente viu no começo do jogo, não. Errando muito passe, dando muita oportunidade. O Palmeiras estava montadinho para o contra-ataque. Tentou 2 ou 3 vezes e não conseguiu. O Palmeiras estava montado para pegar o contra-ataque, mas não conseguiu fazer. Aí vem aquele passe do Ryan e aí aconteceu o que aconteceu. E acho que teve uma influência direta, porque o garoto acabou não jogando mais o que ele tem muito potencial, esse menino. Não é uma bola dessa que vai tirar o Ryan de ser um belo jogador de futebol. Muito pelo contrário, viu, Ryan? Cabeça levanta a cabeça e vou embora, porque isso aí acontece em todos os campos, em todos os cantos e em todos os jogos que a gente vê. Erro de passe determina. Vou falar do Lucas. O Lucas não erra um passe. E é o Lucas, no São Paulo. Não sai o gol do Internacional. Então o Rayan não tem que ficar com isso na cabeça. O Pereira errou na final da Libertadores e foi convocado para a seleção. Tem corneta aí hoje, não? Não, estou dizendo que assim, o Rayan tem que levantar a cabeça. Claro. O Andrés errou um lance na final de uma Libertadores. Sim. E há pouco tempo aí estava servindo a seleção brasileira que está na Premier League. Inclusive, então é um incentivo ao garoto. Levanta a cabeça. Né? Não, você levantar é muito menino, muito novo. Tem que continuar jogando e tem que levantar a cabeça para... intervalo, não foi? Foi. Aí deve ter ficado aquele peso, né, de que tem errado. Mas ele sentiu o jogo. Ele sentiu muito. Depois ele não conseguia, a bola parecia que estava queimando no pé dele. E de novo não deu para eu ver se dá para jogar Paê e Coutinho. Acho que ainda não. Não acho que ainda não. Vai demorar um pouquinho. O Coutinho entrou não muito. Permite Nossa, que o Vasco marque sem esses dois jogadores. O que o Coutinho fez no meio-campo com o Giai é um negócio de louco, hein? A capacidade o Rony que tem passa a batida, né? Tem uma jogada sensacional. Tá na hora da gente ir embora e saiu notícia de mais uma lesão aqui no Corinthians. A gente tem falado muito sobre o Thales Magno, que não estava respondendo, como já respondeu nos jogos iniciais, e talvez a explicação tenha saído agora. Músculo posterior da coxa, uma lesão de grau 2 no Thales Magno. Ainda bem que a gente tem falado, né, Zinho, que o Corinthians está achando opções ali, porque se fossem uns 4 jogos atrás, faria muita falta. Sim. Não, assim, vai fazer falta, bom jogador, entrosou com a torcida também ele. Rápido. É bom se recuperar, é jovem, vai se recuperar, mas tem mais opções agora, bem mais opções. Inclusive o Romero. Mas aumenta a chance do Memphis ter que jogar um pouquinho, né? O Thales que você não queria, né? Eu acho que não deveria. Amanhã a gente fala mais disso. Quanto tempo isso, hein? Você que já lesionou? Lesão grau 2? 2? Vai demorar aí 3 pelo a 4 menos semanas. Umas 3 semanas no mínimo. Um mês fora é muito tempo. Enfim, o Sport Center vai repercutir um pouco mais, né? Amanhã a gente transmite para você Corinthians e Fortaleza. E amanhã tem ESPN FC também, direto da Neoquímica Arena, para trazer os detalhes desse jogão. Beijo, obrigado pela companhia. Vambora? Valeu, Zinho. Vambora. Amanhã a gente volta? O Zinho vai pagar jantar, vinho. Amanhã você volta? Amanhã eu vou tomar taná. Ih, tem gente viajando amanhã para Pascoal. Abandona mesmo. Mas eu tô aqui com você. Então bom. Não, mas depois você tá lá comigo. Gabigol vive fim de linha no Flamengo e seus últimos 11 meses, período em que Tite esteve à frente da equipe, foram marcados por raras oportunidades. Das 66 partidas em que comandou o rubro-negro à beira do gramado, o gaúcho de 62 anos escalou Gabigol em 35. Ele foi titular apenas em 3 oportunidades, contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e São Paulo. É importante destacar que nos jogos em questão, o Flamengo atuou com a equipe reserva. Após a derrota por 3-2 para o Grêmio,
Tite foi questionado porque não aproveitou tanto o Gabigol desde a chegada à Gávea, em outubro de 2023. O treinador citou os problemas físicos apresentados no período. O técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir, e não cortar a cabeça no primeiro erro. Não sei qual foi o tempo, mas foi muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando cheguei ao Flamengo, ele estava assim, em recuperação. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento, ele estava se recuperando. Tite ainda destacou que Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, concorrentes de Gabigol por uma vaga no ataque, atravessavam um grande momento enquanto estavam à disposição da comissão técnica. Talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicas. Talvez. Quando esteve em condições, oportunidades teve. Não só o Everton, o Luiz Araújo estava no melhor momento da carreira. O Pedro estava no melhor momento da carreira. Cebolinha também estava. Acho que só tinha visto o Cebolinha assim no Grêmio e quando foi campeão da Copa América comigo na seleção. Auxiliar de Tite e o ex-jogador César Sampaio também citou a punição sofrida por Gabigol em 25 de março, quando foi suspenso por 2 anos por tentativa de fraude a exame antidoping surpresa realizado em 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Apenas de conseguir efeito suspensivo, antes de conseguir efeito suspensivo para voltar a exercer suas atividades profissionais, Gabigol foi impedido de treinar por 36 dias e só voltou a atuar em 1º de maio de 2024. O período de ausência o tirou de 9 partidas. Ele esteve afastado por dopagem no momento que esperávamos contar com ele. Teve o momento do Pedro. Temos dado minutagem a todos. Essas infelicidades atrapalham para que eles tivessem mais minutos, explicou Sampaio. Apesar das explicações de Tite, Gabigol está no final da fila. Apresentou problemas físicos, queda de rendimento e ainda protagonizou polêmicas ao ser flagrado com a camisa do Corinthians em festa dentro de casa. A atitude fez o Flamengo multá-lo e retirar dele o tradicional número 10. Com o contrato a encerrar em 31 de dezembro, o paulista de 28 anos vive seus últimos dias de vermelho e preto, longe do protagonismo que marcou a maior parte de sua passagem pela Gávea.